São Paulo, aqui é Rafael Nogueira, e eu queria muito, quer dizer, se bem que eu falei, eu acho que em algum episódio que eu queria estar nos anos 60, mas eu queria muito ficar nessa última metade dos anos 70, porque que parte maravilhosa da década de 70, né? Sim, nossa, que incrível! Muito bom, muito bom. Surpresas aí, né? Muitas coisas boas que a gente já vai comentar. De São Paulo, aqui é a Letícia Sagesi, e eu vou poder falar um monte do meu Sondheim favorito. Vai Vocês nada. vão saber daqui a pouco. Vai nada. No último episódio eu deixei um gancho falando assim, vocês vão ver qual que é o meu Sondheim favorito e tal. Agora todo mundo vai poder saber. Não que ninguém ligue, né? Acho que ninguém tá ligando pra isso, né? Mas... Todo mundo está ansioso, querendo essa informação, Letícia. Eu sou muito importante. Revelações. Qual música favorita de Letícia Sagesi, né? Qual será? Não, do Topic. Não, olha, dá licença, não seguir pelos que estão aqui atrás, tá? O meu Sondheim favorito não tá aqui. Até porque né, esse musical não é farofa, né? Então... o filme pode ter sido uma farofa, mas... O filme é farofa, mas o musical não. Mas enfim, bora lá. São Paulo, aqui é Felipe Toches, e eu tenho que dizer que fechar a casa inteira, desligar o ventilador nesse calor pra gravar um podcast é um ato de amor, gente. Sim. Então, assim, sintam-se muito amados nesse momento. Sim. Eu estou gente, aqui suando. Aqui suando. em São Paulo tá muito calor. A gente tá gravando bem naquela onda de calor, né, que tá acontecendo hoje, dia 3 de outubro de 2020. Que nos últimos 2 dias a gente praticamente morreu, né? É só nossa alma que tá aqui gravando podcast, porque tava muito quente, muito quente. Morremos, mas passamos bem. Mas... É bem isso. Estamos aqui bem, né, a Julia The Phantoms. Julia The Phantoms, gente, aqui, ó, que bonitinha, fazendo merchan. São os fantasminhas aqui. Basicamente. Mas vamos lá, gente. Então, beleza, seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast sobre teatro musical do Brasil, para você que quer informação além da superfície. Então, esse aqui é a continuação do desafio do Casting Recording, que a gente já tá fazendo. Esse aqui já deve ser o quê? O 6º episódio do desafio? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, porque a gente tá contando 2 por década, e a terceira década, então acho que é o 6º. Olha, Letícia. Nossa, quem marketing bonito. Quem vê pensa que eu sou a pessoa de exatas, né? Eu não sei nem contar quantos anos eu tenho. Eu acho que quarentena, eu perdi. Número pra mim é uma coisa muito abstrata nas quarentenas, não guardo, não sei ordem. Ou seja, já tá rolando já faz um tempinho, a gente ficou mais de um mês sem gravar esse recorde, que aconteceu várias coisas, a gente meio ficou sem tempo também pra escutar, né? Mas a gente voltou com tudo agora, né? E vamos falar um pouquinho pra vocês. Mas antes da gente entrar no episódio, lembrando do nosso Catarse, se vocês gostariam de contribuir com a gente com uma mensalidade, assinar o Musicalcast, vocês podem entrar lá no catarse.me/musicalcast e lá vocês vão dar uma olhadinha sobre o nosso projeto, tem algumas recompensas, você pode ajudar com qualquer valor, mas a partir de R$10 que tem algumas recompensas, que pode ser participar de um grupo exclusivo com os integrantes do Musicalcast, receber o vídeo da gravação bem antes de todo mundo. Também tem até para você gravar um podcast com a gente ou criar uma pauta. Então dê uma olhadinha lá. E eu já quero também deixar um agradecimento para todo mundo que contribui. A gente já tem mais de 20 patronos, né? Então a gente já tem a galera lá que está contribuindo com a gente. Mas eu quero deixar um obrigado especial ao Gabriel Fanaia, o Gabriel Sotero, o Guilherme Ferreira, a Jennifer Coutinho, a Verônica Oliveira, o Marco Tiné e a Maria Valéria Fagá. Então, gente, obrigado vocês de coração. A gente fica muito contente porque hoje um monte de gente tá aí fazendo conteúdo pra internet, não ganhando nada. Era o nosso caso antes de vocês contribuírem com a gente pelo Catarse. Então, novamente, obrigado. Então, e sempre contribuo com pessoas que criam conteúdo pra internet. Isso é sempre importante. Tá bom? Bem, voltando ao nosso desafio. Pra quem tá caindo de paraquedas agora e não sabe o que é o desafio dos Casting Recordings, o que é, né? Tive a ideia de escutar todos os álbuns de musical, né? Que ganharam o Tony Awards, desde o começo até o último. Mas eu falei, por que não escutar todos, né? Que foram indicados e etc.
Daí, quem entrou nessa foi aqui, Felipe e Letícia, que estão aqui sempre gravando desde o primeiro episódio do desafio. Ou seja, a gente já gravou dali do final dos anos 50, dos anos 60, e agora a gente tá terminando dos anos 70, né? Na verdade, amigo, a gente tá gravando no final dos anos 40. 40, não 50, é 40, 50, 60 e agora a gente tá finalizando 70, né? Nossa, gente, Ou seja, estamos chegando no meio. Quase que literalmente no meio. Ou seja, se você não tá gostando do desafio... Aquele momento de rindo de desespero, né? Porque ainda falta um monte de coisa pra ouvir. Ou seja, se você não tá gostando do desafio, então aguenta que ainda tem muito mais ainda. Gente, mas agora vai vir os musicais blockbusters, sim, vai vir um monte de coisa diferente, um monte de coisa que todo mundo conhece e todo mundo vai falar mal. Agora, nessa parte dos anos 70, a gente já tem bastante coisa que a gente já conhecia até, né? Que, tipo, era coisa que a gente já escutava com muita frequência. E também eu quero já deixar também, porque quem quiser, de repente, tá interessado em fazer o desafio com a gente, manda uma DM pra gente no Instagram, ou de repente se você tá lá no grupo de ouvintes, pra que daí eu passo pra vocês a planilha no PDF, que tem tudo certinho lá. Tem o link da onde você escutar, porque tem coisas que é difícil de você achar. Tanto dentro do Spotify tá meio confuso, né? Principalmente lá os primeiros da década de 50, né? Ai, gente, o Rafael faz tão bonitinha essa planilha. Tá tão bonitinha. Tá parecendo coisa de virginiano. E a gente deixa nossas notas lá. Aí tá importante falar das notas, porque pra quem não sabe, a gente tá dando nota de 1 a 5 pra cada casting record que a gente escuta. De 1, que é fraco, 2, né? Ainda bem, mais ou menos. 3, ok, tipo, bom, né? 4, legal, né? Muito bom. E 5 é maravilhoso, excelente, aquele musical que a gente vai levar pra vida, né? Então essas são as notas que a gente tá usando de 1 a 5, tá bom? Então vamos lá. Nós paramos no ano de 1974, né? No último episódio do desafio. E agora a gente tem que começar o ano de 1975. Amigo, eu sei que você quer acabar, mas calma, nós estamos nos anos 70 ainda. Não, vamos resumir, de 70 a 2000 aconteceu um ou outro. Né? Vai que só dar uma acelerada. Vai que não vai ter Tony Awards dos próximos 5 anos por causa da pandemia, né? Que horror. Ai, amiga, não fala isso não, amigo, por favor. Nossa, me arrepiou inteira. Gatilho, ai, que apaga. Horror. Tá, vamos lá então. Bem, então o musical que ganhou o Tony Awards de 1975 é o primeiro que a gente vai falar, que é o musical The Wiz. Bem, eu acho que o The Wiz, muita gente já conhece, porque tem a Live também, né? O Live. E também tem o filme que é O Feiticeiro, que foi feito pela Diana Ross, Michael Jackson. Mas pra quem não conhece, The Wiz é aquela história clássica do Mágico de Oz, ou seja, exatamente a mesma história do Mágico de Oz, da Dorothy, que vai, né, lá no mundo encantado de Oz, depois de um tornado que passa pela casa dela, e ela tem que achar o Mágico de Oz pra ela conseguir voltar, e também tem os amigos dela que querem fazer um pedido pro mágico também. Então é aquela história bem clássica que todo mundo conhece, que já eu acho que deveria conhecer, né? Mas eu acho que todo mundo conhece. Só que a diferença é que transformaram essa história num musical negro, né? Ou seja, só com artistas negros e o estilo de música bem negro, bem Motown. Então é interessante e fez muito sucesso na época. E eu acho que até hoje em dia faz bastante sucesso, apesar de não ter tido tantos revivals mais. Mas é um musical muito bom. E aqui a nossa nota foi 4 de todo mundo, né? Que foi unânime. Bora lá, o que vocês acharam então de The Wiz? Vocês já conheciam, já gostavam? Já, eu como fã assumida do Michael Jackson, eu assisti o filme várias vezes. E então eu conhecia bastante. Mas ouvir o casting recording, por causa que a gente cai naquele clássico caso que a gente tanto fala aqui, tá acostumado com o filme, então pra mim o oficial é o do filme, mas eu gosto muito, eu já conhecia há um tempo e eu fiquei muito feliz quando teve a versão de Home em Glee. Ah, sim. Que foi a Kristen Chenoweth que cantou e ficou maravilhoso na voz dela, apesar de não ser uma voz negra, mas ficou muito bonitinho na voz dela, então eu fiquei tipo, ai meu Deus, que bonitinho, tem The Wiz. Sim. E é isso, gente. Criança que cresceu assistindo Mágico de Oz, apaixonou por The Wiz e eu daria tudo pra ver ao vivo. Deve ser muito bonito. É uma alternativa bem boa, né, do Mágico de Oz. Foi uma alternativa muito bem pensada em pegar todos os personagens e transformar, assim, numa categoria, assim, de voz que você não imagina para o original. Sim, sim. Eu achei isso fenomenal. Sim, realmente. E você, Fio?
Eu acho bacana que ele tem uma sonoridade também muito diferente, eu acho, do que a gente estava acostumado na época. Ele já coloca uma coisa meio disco também, eu acho, mas ele não perde o musical, assim. Não é tipo disco, você tá ouvindo, sei lá, só a Dreamgirls, sabe? É uma coisa disco bem dentro do gênero musical. Assim, bem construído também, né? Muito, E assim, é maravilhoso, as vozes são maravilhosas, né, nessa versão. Eu não conhecia também, que nem a Letícia, eu conhecia mais as outras versões, principalmente a do filme. Mas eu achei que essa versão é maravilhosa, as músicas são maravilhosas, o elenco é maravilhoso. Eu achei, assim, bem legal. Eu tenho um grande problema com o Mágico de Oz, eu não sou atraído nem um pouco por Mágico de Oz. Eu até prefiro muito mais a história do Wicked do que o Mágico de Oz. Tipo, eu acho o filme um saco, não gosto. É porque é o seguinte, o lance do The Wiz, pra mim, do The Wiz não, do Mágico de Oz, é que eu nunca, pra mim é uma história infantil, querendo ou não, é uma história pra criança, né? Apesar que tem umas coisas meio, né, mais pesadas ali, mas é uma história pra criança. Então eu nunca consegui me conectar. Eu já assisti, sei lá, quando era adolescente, não assisti quando era criança o filme, então eu nunca consegui me conectar com a história, então não curto. Só que eu acho mais interessante o The Wiz, sem dúvida. Eu vou preferir o The Wiz do que o filme original do Mágico de Oz ou montagem, né, do Mágico de Oz. Mas... Vai ver que até por isso, amigo, que você não se identifica, porque você não assistiu quando era criança. Você assistiu o filme? Não assisti, já era adolescente já. Eu também não lembro de ter visto criança, só adolescente. Mas eu amo. Agora eu tenho uma relação muito forte com o Judy porque Garland. foi um dos primeiros musicais que eu assisti. Eu lembro que minha mãe me levou pra comprar uma fita cassete, uma fita VHS. E eu ficava encantada com aquela transição de cena entre o preto e branco e o colorido. Então, porque aquilo é uma criança, gente. Então, por isso que eu gosto de Mágico de Oz. Mas assim... Você viu criança, você viu ontem, você viu semana passada. Sim. Mas eu acho assim que não é um musical que eu assim, ficaria louco pra assistir, não é. A live, né, que teve, né? A live não, o live, né? Que a gente usa diferente, o live. Eu achei bem ruinzinho, tipo, eles fizeram tudo dentro de um estúdio, num cenário só, né? Ali no estúdio só, né? Não consegui curtir. Mas eu vou mais pela trilha, porque a trilha realmente é boa, sabe? Mas se eu fosse pegar no geral, por exemplo, nem daria nota 4, eu já daria uma nota 2 ou 3. Mas como a trilha é muito boa, daí sim eu consigo dar uma nota maior. Mas se for considerar o total, não. Então... mas assim, quem nunca nem ouviu falar de The Wiz, nada, eu acho que procure o filme, assista o live, né, que eu acho que tá legal pra quem não conhece. E porque as músicas são lindas. Vai mais pelas músicas, até mesmo aí, se você não gosta de Mágico de Oz igual eu, vai pelas músicas que vale a pena. Bora pro próximo musical. Próximo musical, então, que foi indicado a melhor musical, mas não ganhou, que foi Mac and Mabel, ok? Mac and Mabel. Vamos lá. Mac and Mabel. Ele estreou em 1974. O libreto é do Michael... Peraí que eu não tô entendendo minha letra. É Michael Stewart, isso, e Francine Pascal. E as letras e a música do Jerry Herman, famosíssimo por Hello Dolly e Mamie, que a gente já falou aqui. E é baseado na vida do diretor Max Sennett, e a estrela e amante dele, Mabel Normand. E tudo é feito de um ponto de vista do Mac, a partir de flashback dele. E aí ele descobre que ele não vai se adaptar ao cinema falado, porque ele é um diretor de cinema mudo. E ele acaba com a Mabel, ela vai ficar com outro diretor chamado William Desmond Taylor. E aí ele acaba levando ela pras drogas, eles terminam separados e ele termina no fracasso, na ruína, e ela jogava. Bem feliz. Bem feliz. O que vocês acharam? A gente deu 5, né? A nota foi 5 de todo mundo, foi unânime também. Gente, eu acho a trilha lindíssima, perfeita. Meu Deus, não sei nem o que falar, porque eu já escutei ela 300 vezes. E tem eu acho que como que é o nome da música? I Won't Send the Roses, que é maravilhosa, tipo, linda. Linda. Sim, essa é de chorar, essa. Nesse elenco tinha a nossa diva, né, que é a Bernadette Peters, que, né, maravilhosa. Junto com o Robert Preston, que a gente já falou dele, que ele fez o The Music Man, fez o I Do, e eu acho que fez algum outro musical que a gente falou, mas eu não lembro. Só que é um musical que não fez sucesso na Broadway, né? Tipo, zero sucesso, foi um super fracasso. Mas enfim, foi até recentemente, esse ano, no começo do ano, tava rolando, não exatamente na Broadway, mas tava rolando meio que um revival ali em Nova York, que foi super bonito também. E é uma trilha assim, Jerry Herman,
eu acho que tem que conhecer. A gente já falou muita coisa dele, né? Muito. Hello Dolly, Man. Eu falei do Dream. Dear World. Tem outras coisas que a gente já acho que falou dele também. Mas enfim, pra mim é excepcional. Nota 5 mesmo. E essa acho que é a trilha mais diferente dele, não? Mais diferente. Normalmente o Jerry Herman, a gente começa a ouvir a trilha dele e a gente fala, caramba, essa trilha é Jerry Herman. Essa não foi de imediato e ela é tão melancólica, ela é tão bonita, ela não é aquele Hello Dolly feliz, você vai dançando pela sala, sabe? Mas ao mesmo tempo ela bate fundo, assim, pra mim ela pegou bem. E você até falou de relação, né, que quando a gente escuta a gente sabe, porque o Jerry Herman tem uma estrutura de musical bem definida, igual o Sondheim tem, do Lloyd Webber tem. Tanto que você começa a escutar muito o trabalho dele, você consegue compreender qual que é a estrutura dele. E realmente aqui quebra muito, tipo assim, sai muito da estrutura dele, o que é interessante também. De repente foi por isso que não fez tanto sucesso. As pessoas esperavam já, tipo, mais novo musical do Jerry Herman, né? Então não aconteceu. Eu, quando comecei a ouvir, eu achei que o plot era muito parecido com o da Norma Desmond, né? Aquela estrela que não se adapta e tal. Eu falei, pô, legal. E aí, ouvindo a trilha, eu falei, gente, eu parei assim. E eu fiquei absorvendo aquilo de uma maneira. Aí eu fiz exatamente a mesma pergunta. Falei, como é que isso é Jerry Herman? Gente, eu acabei de ouvir Hello Dolly no episódio passado. Na década passada, eu tava ouvindo Hello Dolly. E aí foi uma coisa assim que me conquistou muito e me deu muita, muita curiosidade de ver ao vivo com esse elenco. Gente, eu queria ter nascido antes. Nossa. Mas já que não deu para nascer antes, então, gente, faça um revival com um elenco muito bonitinho. Sim. Um elenco assim, ó. Tá lindo. Não sei, eu acho que a gente até achou depois o Original Broadcast, né, com a Bernadette Peters, mas a gente escutou de Londres, né, que a gente não tem no Spotify, não tinha lugar nenhum original, mas depois eu acho que a gente escutou que eu achei. Mas mesmo assim, tipo, lindo a versão de Londres que a gente escutou. Com a Bernadette Peters é um arraso. Escutem, gente. Mac Mabel vale muito a pena, viu? É lindo, 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 lindo. E digo mais, assim, apesar de eu gostar do Wiz, pra mim, o ganhador moral desse ano, de 75, foi Mac Mabel. Assim, foi o que bateu mais forte em mim. Assim. Também acho. Sim. Mas sim, gente, com todos os parênteses do mundo e asterísticos do mundo, a gente não viu a montagem, a gente não sabe. Não sabe como que era, exatamente. Mas assim, essa trilha me arrebatou mais, e também tem o lance, né, do The Wiz ser, tipo, bem inovador. Por mais que seja uma história batida que todo mundo conhecia, fazer um cast negro, né, com músicas negras, eu acho que isso já dá uma outra coisa, né? Porque foi até por isso que ele acabou sendo ganhador. Foi mais por esta outra área. E não necessariamente pela trilha, pela montagem. Não sei, né? Mas é que The Wiz é bom. The Wiz é bom. Eu gosto de The Wiz, gente. Mas sim. A maior surpresa pra mim do ano foi Mac Mabel. Sim. Mas é incrível, Mac Mabel. É isso. Bora pro próximo? Vamos para o próximo. Chama The Lieutenant. Esse é um musical que ele foi escrito pelo Gene Curti, pela Nitra Schaufman e pelo Chuck Strand. Eles fizeram músicas e letras e o book também. E ele é uma história que se passa na Guerra do Vietnã. Tem um daqueles court martial, tipo uma corte marcial, não sei exatamente como o brasileiro disso. Sim. Tem tipo um julgamento. Tem um julgamento sobre um massacre que aconteceu lá no Vietnã, em My Lai. E ele levanta várias questões sobre, tipo assim, de quem é a culpa desse massacre? É do Lieutenant? É das pessoas que obedeceram as ordens de quem mandou? Ou é de quem mandou? Ou é de todo mundo envolvido? Ou é da sociedade? Ele é um musical que ele vai tentar realmente cutucar um pouco essa ferida da Guerra do Vietnã e levantar questões até bem interessantes sobre a guerra, de quem tem a culpa da guerra no meio disso tudo, assim. E foi aí que a gente entrou no impasse, né? Porque eu comecei a escutar, achei incrível. Eu dei nota 4 e vocês deram nota 2. Só que, agora, tipo, durante a gravação, eu vou fazer uma alteração que eu vou dar nota 3, tá? Não vai ser 4. Tá bom, a gente releva. Tá. Porque, assim, é uma ópera rock, né? Tipo, é bem estilo Jesus Cristo Superstar, Hair. E é isso só, né? As músicas bem só isso. Cara, aí a gente entra num outro impasse, porque eu adoro Hair, eu adoro Jesus Cristo Superstar, canso de falar disso, de ópera rock com vocês, inclusive. Eu tenho vários posters aqui de ópera rock. Mas eu não sei, eu achei chato. Eu acho que eu estou ficando com o gosto refinado, graças a vocês.
Culpa do Rafa. Não, eu, mas eu achei isso não insuportável, porque existe coisa pior. Mas eu fiquei, tá, a história é muito boa. E aí, vai. Eu falei, porque gente, isso a não história eu achei termina. interessante. A história eu achei bem interessante, sabe? Eu achei incrível a história, só que eu fiquei esperando. Quando eu vi que era ópera rock, eu falei, putz, eu vou amar pra caramba isso. Uma coisa que vocês falaram que é uma coisa bem genérica, né? Tipo, e realmente é muito genérico. É bem genérico. Muito genérico. Mas Vale dizer assim, ele foi mega flop, ele teve 9 performances. Tipo assim, ele foi muito flopado. E eu realmente, foi o que eu comentei no nosso grupo, é que ele me pareceu genérico, ele parece que ele tentou muito mais replicar uma sonoridade do que de fato ter uma sonoridade própria que estivesse servindo pra história. De novo, assim, não sei, no palco podia funcionar, provavelmente não, já que ele foi um flop desse tamanho, mas, assim, ele só soa genérico pra mim. E pelo que eu entendi, ele parece que era difícil de achar. Parece que conseguir essa trilha foi... No começo era uma coisa muito de colecionador, e depois conseguiram, tipo, ripar o CD e tudo mais, mas eu vi que era difícil. Tipo, quando assim, eu tava assistindo, assim, minha cabeça explodindo, achando muito bom, que era muito parecido com o Jesus Christ Superstar, tava achando incrível. E tem umas músicas realmente boas, assim, que até que ficam um pouco na cabeça. E daí eu falei, não, tipo, não é possível que o Felipe e a Letícia deram nota 2, eu tô querendo dar quase um 5, né? Daí eu mandei a trilha pro Alexandre. Falei, Alexandre, escuta aí, você que gosta de ópera rock, ama Jesus Christ Superstar. Ele começou amando. Daí no outro dia eu perguntei, você terminou de escutar? Ele falou, achei meio meh. Ele falou também que é bem genérica, é muito cópia, realmente, igual o Felipe falou. É como se fosse um filho bastardo que não deu certo. Então, mas eu acho que tinha tudo pra dar certo, porque a história é interessante, mas... Sim, tinha tudo pra dar certo, ainda mais depois do sucesso que foi Jesus Christ Superstar e Hair, né, que são acho que são os últimos que tiveram. E tinha tudo pra dar certo, e ele não deu. É uma pena, porque a história é muito legal. Tipo assim, foi flopado, mas pelo menos foi indicado a melhor musical do Tony Awards, num ano até que bom. Então... ele foi indicado a musical, ele foi indicado a book, a score e ator. Então, tipo assim, ele teve um... Sim. Pra quem teve 9 performances, gente, quem viu? Quem conseguiu ver a tempo pra conseguir votar, né? Então, Bem isso. Mas, ou seja, então... mas pelo menos levou aí, né, uma indicação. Bem, depois desse musical tem o musical Xanadu, que não é o Xanadu, que... Esse musical a gente não vai falar porque existe trilha, só que a gente não achou em lugar nenhum, né? A gente, tipo, vasculhou a internet atrás dessa trilha, a gente não conseguiu, a gente só achou links quebrados, pra baixar. Então, fiquei curioso pra escutar esse musical e, infelizmente, então a gente não vai falar sobre ele. Então esses foram os indicados a melhor musical, Tony Awards 75. E teve outros musicais, que daí no caso a Letícia e o Felipe não escutam, que só eu escuto, que são os musicais que foram indicados a outras categorias do Tony Awards. Que foi o Good Time Charlie, que eu dei nota 4. Daí tem o Where's Charlie, que eu também dei nota 4. E é interessante que tem o nome desse musical, que é Where's Charlie, né? Tipo, onde está o Charlie? E a resposta eles dão, tá no Brasil. Porque o musical se passa no Brasil em algumas músicas. Tem uma música sobre Pernambuco, então é interessante. E também teve outro musical, The Night That Made America Famous, que não tem trilha sonora, não escutei. Dance With Me, não tem trilha sonora. Dr. Jazz também não. E The Magic Show, que eu surtei de nota 5, que é um puta de um musical de Stephen Schwartz. E quem não sabe, Stephen Schwartz, o mesmo de Pippin, Wicked, né, que a gente ainda vai ver. Que mais? Godspell, né, tem várias coisas de sucesso. E The Magic Show era muito legal, porque realmente era um show de mágica, né, o espetáculo. Tanto que o artista principal, ele era um mágico mesmo. E as músicas são maravilhosas, é melhor do que Pippin, até na minha opinião. Jura? Sério, nossa, as músicas... Vai pra minha listinha aqui, hein? As músicas eu achei muito... É muito parecido com o Pippin, é muito parecido, mas eu achei ainda melhor do que Pippin. Não sei, pra mim ainda soa bem melhor. Só que visualmente, porque é até interessante porque esse musical tem o Pro Shot, porque foi filmado na época, porque eles queriam lançar no cinema. Então tem esse Pro Shot completinho no YouTube, mas não é bonito visualmente, é bem fraquinho visualmente. Mas as músicas são maravilhosas, vale pelas músicas. Então conheça The Magic Show, recomendo. E aí a gente vai pro ano de 1976, né? Que aí foi um ano bom, né? Eu queria estar lá esse ano pra assistir esses musicais.
que o vencedor, né, foi a Chorus Line, que estreou em 1975, ficou 15 anos da Broadway. Não tinha como não ganhar, porque pra mim é um dos musicais mais maravilhosos do mundo. E eu amo demais, um dos meus favoritos. Bem, o musical A Chorus Line, pra quem não conhece, né? Ele tem o livro do James Kirkwood, Nicholas Dante, a música do Marvin Hamlisch e as letras de Edward Kleban. E ele foi criado, né? Concebido pelo Michael Bennett, que é o cara fantástico. Eu, nossa, amo Michael Bennett, que é o coreógrafo também do espetáculo. Bem, pra quem não conhece a Chorus Line, porque tipo, é super famoso, foi um dos primeiros musicais Você vive no mundo da lua, cara, se você não conhece a Chorus Line. Já foi montado no Brasil em 83, com a produção original da Broadway aqui. Enfim. Tem filme também. Tem né? filme que é de 85. Meio ruim com o Michael Douglas, se não me engano. Tem um documentário maravilhoso que se chama. Me esqueci o nome do documentário. É parte de uma letra de uma das músicas. Não lembro agora o nome do documentário. O documentário é lindíssimo. Mostra como que eles montaram o musical, como que foram as entrevistas que deu a criação do musical. Enfim. Gente, vale falar também que essa versão de 83 aqui no Brasil foi Cláudia Raia. Cláudia Raia, Então, muita gente conhece, assim, que fala, foi a primeira peça da Cláudia Raia. Foi Chorus Line, tá? Sim, exatamente. Só pra deixar claro. Exatamente. Bem, pra quem não conhece a história da Chorus Line, é uma história bem de teatro musical, realmente, uma história bem Broadway, porque mostra os bastidores de artistas, né, de teatro musical, querendo entrar pra um novo espetáculo, mas pra ser o coro, né, porque, tipo, é o diretor Zé que tá procurando um coro realmente muito bom, que dança muito bem, pra fazer parte do coro, né, que é o Chorus Line, de um espetáculo que nunca é citado. Só que o diretor Zack, ele não quer exatamente só tipo alguém que dance muito bem, que cante muito bem. Ele quer pessoas que vão colocar tipo eles mesmos no palco. Ele quer alguém assim com bagagem emocional, com histórias. Então o processo mostra desde o processo de audição de danças e quando vai sendo selecionados os atores. Então cada ator fala sobre seus medos, seus problemas diários, tipo, suas angústias. Então, sim, o musical inteiro vai passando e você vai se conectando muito com esses artistas. E daí no final tem, né, a revelação de quem realmente fica no elenco ou não, que é lindíssimo também. E termina com um grande número que é o One, que também é maravilhoso. E a coreografia desse musical é incrível. Pra mim, um dos maiores números de teatro musical é o One. O One é maravilhoso, maravilhoso. Se não me engano, as histórias que eles contam são baseadas em histórias dos atores, do elenco original, né? Porque até se você assistisse... lembra o nome do documentário. What I Did for Love? Não, One Step... alguma coisa com Step. One More Step, Step More. Não lembro agora, mas alguma coisa assim. Veio na cabeça e fugiu já. No documentário eles mostram as gravações reais que foram feitas com os atores. Eles contando essas histórias. Então eles pegaram as histórias desses atores e transformaram no musical. Então é bem interessante, assim. É muito humano, material bem humano. E aqui foi que a gente deu 5. Que não tem como dar outra nota. Não tem como. Deixa eu só me corrigir um pouco. Só me corrigir aqui, que eu achei o nome do documentário, Every Little Step. Então, tente procurar esse documentário que é lindíssimo, maravilhoso. Tem até um documentário do Revival, porque o Revival, quando foi feito na Broadway, também, tipo, foi feita uma seleção muito legal, e daí tem, tipo, quem tava tentando passar nessas seleções, é muito legal, é bem bacana. Eu vi um Revival maravilhoso desse musical em Londres. Certo. Foi um Revival que teve em 2013, foi bem, bem, bem legal, assim. É muito impressionante, é muito visualmente impressionante acompanhar aquelas histórias, assim, sabe? Parece que é simples, mas não é. Vocês sabem por que nunca mais foi montado aqui? Então, assim, uma versão oficial? Eu tava pensando nisso ontem, porque pensou por que nunca mais montaram a Chorus Line no Brasil? Eu acho que é porque a temática já não é mais tão interessante no Brasil, apesar que ao mesmo tempo é interessante, porque fala sobre teatro musical e, pelo menos aqui em São Paulo, o público de teatro musical é grande. Só que eu acho que pelos custos de produção, eu acho que deve ser bem alto. Por mais que é muito simples o musical. Tipo, é o palco e os espelhos, né, que tem atrás só. Só que eu tava pensando porque a produção tem que ser uma produção aprovada pela Broadway. E a coreógrafa, que até uma das personagens originais,
ela que tem que ir pro país fazer a coreografia com os atores, que não pode ser qualquer coreografia inventada, né, por um outro coreógrafo. Tem que ser as coreografias do Michael Bennett. Então eu acho que isso acaba sendo um pouco caro pra uma produção que de repente não vai ter um retorno financeiro tão bom. Então eu acho que pode ter alguma relação. Não sei. Eu imagino que pode ser só isso. um fun fact também, que também me atraiu nesse musical. A atriz que ganhou o Tony de atriz coadjuvante é a Kelly Bishop, que é Emily Gilmore de Gilmore Girls. Ela é a avó de Gilmore Sério? Girls. Jura? Eu fiquei com esse pequeno fun fact. Quando eu descobri, eu fiquei muito apaixonado. Eu falei, meu Deus, a Emily Gilmore. Que legal! Sim, ela ganhou. É a história dela, a história do... Não, acho que é do balé, é de balé, que acho que é a história dela. Ah, gente, inclusive baseado quem na não vida dela. que é a galera mais nova aqui, eu tenho várias versões de Chorus Line no Glee, tá? Tem What I Did for Love, que Tem é linda. What I Did for Love, tem At the Ballet, tem. E é isso. Hello. Ah, é, alguma tem coisa. essa também. Eu não tô lembrando o nome inteiro É dela, que essa mas música tem também. mas foi deletada da série. Porque eu lembro que tinha só em áudio no iTunes e não tinha na série a música, mas ela foi gravada e foi deletada. Mas agora, como essas coisas aí de cenas deletadas estão bem Sim. famosas, então vocês vão achar É. que a cena foi filmada. Sim. É. No vídeo tem. E uma coisa assim que eu amo. Ai, gente, eu não posso começar a falar profundamente dessa música, senão eu começo a chorar até. Tem a Donna McKinney, que é uma das principais, que ela fazia a Cassie, que ela até tinha um relacionamento na época com o Michael Bennett, né, que era o coreógrafo. E a Donna McKinney, tipo, ela era maravilhosa. Ela tem uma das minhas cenas favoritas, que é The Mirror and the Music, The Music and the Mirror, que é uma cena pra mim de tirar o fôlego, que é super puxada de fazer, tipo, de canto e de dança. É tudo muito incrível nesse musical, gente. Nossa, pra quem não conhece, tem que conhecer, tipo, pra ontem o musical. É muito lindo. É muito lindo. Aproveita a quarentena aí, gente. Tem um monte de coisa na internet. Se joga. Ah, tá. A música que eu falei que é deletada, que eu abri aqui, que é o Hello 12 e Hello 13. Isso, eu também tava lembrando o nome. Eu falei, É. algum número. É que tem no Glee também. Ah, gente, só a música de abertura, aquela coreografia do Help I Get It. Tipo, assista, pelo amor de Deus. É maravilhoso. E o Ana é Assim, super também. famosa, todo mundo deve conhecer. Pelo menos você não sabendo o que é Chorus Line, você deve conhecer o número, porque ele é muito, muito, muito famoso. É isso. É isso. Próximo é Pacific Overtures. Yes, Isso? Pacific Overtures. Isso. Overtures, vamos lá. Ele estreou em 76, o libreto é do John Whiteman, eu acho que é isso, e Hugh Wheeler. Músicas e letras do nosso velhinho favorito, Steven Sondheim. É esse o seu favorito? Não! Não! Nossa, é esse o seu música favorito? Não, eu falei que é o Pronto, nosso gente! velhinho O favorito. mistério Revelado. solucionado! Revelações. Pronto. Não! Eu falei que é do nosso velhinho favorito, é diferente. Os O meu favorito musicais não é favoritos foram revelados agora. Não, não, gente, não, por favor. Não, não me subestimem. Tá, vamos lá. Tá. A história se passa no Japão, no século XIX, e conta mais ou menos o choque cultural que foi desencadeado por uma missão dos Estados Unidos para abrir o Japão, entre aspas, né, o Japão pro Ocidente em 1853. E aí ele é todo recheado de elementos japoneses e vai contando tudo isso, toda essa diferença de cultura. E geralmente, por causa da tradição japonesa, os papéis de mulheres são interpretados por homens. Que é o Kabuki, E o que né? que Que é você- chamado, eu acho. Que é... Kabuki, isso. É isso mesmo. É... Eu ia explicar, você não deixa. Desculpa, achei que você não ia falar. Meu Deus, desculpa. Não, eu ia falar, é o Kabuki. Kabuki. É isso mesmo. Mas o que vocês acham? Então, foi unânime também, a gente deu nota 3. É estranho a gente dar nota 3 pra música de Sondheim, né? Mas pra Muito. bem sincero, pra mim isso aqui é o musical que eu menos gosto de Sondheim. Tipo, eu nunca consegui terminar de assistir o Pro Shot. Existe Pro Shot, nunca consegui terminar de assistir na vida, porque eu acho ele bem Sério? chato. Ah, é? Bem chato, bem chato. Eu fiquei curioso. Eu dei nota Depois 3. faz esse link aí, hein? Eu dei nota 3 porque eu queria dar 2, só não dei nota 2 porque é Sondheim. Pra ser bem sincero. Porque eu achei que assim, nossa. Coitado dele, mas pra mim não rola esse musical. Não sei porquê. Ele é morno, né? Me deu a impressão que você fica esperando ele crescer e é aquilo, sempre assim, e vai... Aí quando eu queria dar um 2,5, eu falei, não vou dar 2,5, porque, né,
é legal. Porque esse é um musical que é bem característico de Sondheim. Você sente a sonoridade de Sondheim nesse musical. Só que não desenvolve, parece que fica sempre na mesma coisa, não vai. É muito morninho, gente. Ai, que musical chato. Não sei. E você, Fio? Eu dei 3, o que é ok. Eu acho ele muito bem construído no sentido... Você consegue perceber que tem um valor musical ali de... Você consegue ver que é Sondheim e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele tem bem isso, ele meio que empaca e ele fica meio pouco memorável. Por exemplo, eu não consigo dizer uma música desse musical. Não tem. Tipo, Não tem. Eu não consigo falar, não consigo identificar a história, como ela está sendo desenvolvida naquela música. Então, eu não sei, talvez ele foi muito respeitoso por toda essa questão japonesa e com isso ele não conseguiu desenvolver. Não sei dizer, mas assim, realmente ficou faltando... Nunca emplacou pra mim. Foi um musical que foi difícil de terminar de ouvir até. Bem isso. O 3 foi porque era o Sondheim. Se fosse o Zé da Esquina ali, a gente tava... Ô, Kismet, que é isso? Teve até outros musicais do Sondheim que não fizeram sucesso nos anos 60, tipo do I Hear Walls, tem o Anyone Can Whistle, que até eu não dei uma nota maravilhosa, mas ainda muito melhor do que isso, apesar que a sonoridade nem era tão Sondheim naquela época, porque ele ainda estava muito se achando ainda ali, né, no processo de criação de música. Ele também ia muito pelo lado do Oscar Hammerstein também, né, que ele tinha o Hammerstein como, né, o meio que o pai dele ali, né, que ensinava tudo a ele também. Mas eu aqui depois dos anos 70, depois de Company, que ele se achou na parte, né, de música dele, na parte sonora, ele fez tudo assim, é muito a cara dele, Pacific Overtures, mas não vai pra frente. Eu acho bem chato de escutar, pra ser bem sincero. Então, daria até um 2 aqui, mas eu não dei porque eu falei, eu não tive coragem. E vocês começaram a me ofender falando que era meu Sondheim favorito. Agora eu fiquei muito chateada. Mas assim, eu me coloco super à disposição. A gente sabe que Sondheim tem muitos fãs, até principalmente no Musicalcast. Quem tiver, tipo, uma opinião diferente, quiser tentar mostrar pra mim, pra gente, o que a gente às vezes não tá pegando, porque às vezes tem referências e tem coisas que a gente não tá percebendo tão bem. E eu tô super aberto a discutir e tentar aprofundar melhor nesse Sondheim, principalmente, pra tentar entender como que foi desenvolvido isso. Gente, porque a propaganda é a alma do negócio, né? Porque a gente acaba não gostando de primeira, mas às vezes vem alguém tão empolgado explicar pra gente, aí você fala, pô, não, é legal. Mas eu acho difícil, viu? Ter alguém empolgado com esse musical. Impossível não né? Teve aquele especial desse ano de 90 anos do aniversário de Sondheim, né? Que foi em abril, acho. Final de março, abril. Que até eles fizeram uma apresentação, né? Através do Zoom, de uma música, né? E pra mim foi o ponto mais baixo das apresentações. Eu lembro dessa apresentação. Porque foi chato, a música é chata, sabe? E era uma das músicas favoritas do Sondheim, então é muito especial pra ele, musical, então... Só que ele não acertou, gente. Mas enfim... A gente sabia que é mais triste? Ah. Eu acho que o Sondheim foi, pra mim, o pior musical indicado a melhor musical nesse ano. É difícil dizer isso. Dói. Cria uma machucadinho aqui, mas eu acho que de todos os musicais indicados, foi o que eu menos gostei. Realmente foi mesmo. Foi. Enfim, então, bora pro próximo musical, Bubbling Brown Sugar. Bubbling Brown Sugar é um musical que foi indicado a musical, atriz e coreografia. Ele, na verdade, não tem música e letra, porque, na verdade, ele é um meio que jukebox, ele usa músicas de vários compositores da época. E ele conta a história de uma mulher chamada Irene Page, que ela volta pro Harlem depois de muitos anos para reencontrar o parceiro de dança dela, o John Sage. E eles conhecem um casal chamado Jim e ela, e eles decidem fazer uma viagem no tempo. Eles voltam no tempo pro Harlem de antigamente, porque eles estavam interessados na história do Harlem, e eles viajam no tempo, e a Irene tenta mudar as escolhas que ela fez no passado, pra ver se ela consegue ficar com o Sage no futuro. E mais ou menos isso. E pelo que eu vi, eles vão indo por vários bares da época, vendo várias performances, e é por isso que tem muitas músicas da época. E a gente foi unânime também, né? Nós demos nota 4, né? Todo mundo aqui. Mas assim, pra mim, pra ser bem sincero, quando eu comecei a escutar, porque eu sempre vou já dando uma nota mental, né? Quando eu tô escutando. Eu lembro que eu comecei com 3,
4, teve momentos que eu baixei pra 2, falei, não, tipo, só convenceu o começo, esse meio não tá legal. Mas aí terminei num 4 ainda. Eu não sei, tipo, pra mim eu sou um pouco mais do mesmo, sabe? Tipo, tudo bem. Jukebox, que na época não era uma coisa tão comum de se fazer. História Negra, que é super legal também. Mas pra mim caiu numa coisa meio genérica também, sabe? Tipo de, ok. Outra história de negros com músicas negras que... não sei, eu acho que tava já acontecendo bastante na época disso. Então, assim, nada assim tão surpreendente, mas é bom. As músicas são boas. Tipo, você consegue ficar feliz e gostar do musical escutando. Então, por isso foi nota 4. Eu gostei da trilha, achei ela muito boa. Eu gostei muito da atriz principal, Vivian Reed. Eu gosto muito de algumas músicas que ela canta. Eu gostei muito de God Bless the Child, I Got It Bad, There'll Be Some Changes. Foram as músicas que eu notei que, tipo, realmente eu quero revisitar depois. Eu não sei se eu consigo imaginar a história, porque exatamente a gente ouvindo só a trilha, e essa é uma trilha de jukebox, fica difícil você amarrar na sua cabeça como aquela história foi contada, né? Mas assim, é uma trilha maravilhosa, tem muita música boa e as vozes são maravilhosas. E eu fiquei curioso pela forma pela história em si. Eu gostaria de ver montado. Eu gostei desse musical. Tem uma música que eu acho linda, maravilhosa, que tem até no filme O Dança de Hábito 2, a His Eyes on the Sparrow. Que é linda essa música. Eu comecei a escutar essa música, gente, eu falei, nossa, a música era do Dança de Hábito 2, né? E é muito linda essa música, e tem nesse musical. Então, que é uma música gospel lá do começo de 1910, uma coisa assim. Não, mas é legal, eu assim acho bacana. Assim. Legal. Eu expliquei pra vocês uma vez, não sei se vocês lembram, que eu não gosto de arredondar pra menos. Então, pra mim ele era um 3,5 e eu arredondei pra 4. Sim. Eu concordo que algumas músicas a gente fica. Então, né? Mas assim, eu gostei muito da sonoridade dele, que representa bem essa parte que a gente não entende direito dessa cultura diferente da comunidade negra, que eu não manjo. Sim. Eu acho lindo, mas eu não manjo nada. E esse musical pra mim pega bem um pouquinho de cada coisa, assim, vai misturando açúcar, tempero e tudo que é de bom. E dá essa mistura, fica bem legal. A maioria das músicas eu gostei bastante. Mas eu só não dei... Eu não queria ter dado 4, eu queria ter dado 3,5. Não, mas é um 4. É bom. 4. Ele não é ruim. Ele é um 4, uma nota muito boa. Mesmo o meu 3,5 também seria uma nota muito boa. Sim. É que tem algumas músicas que você fica assim... Tá, isso é igual a música número 2. Tá, isso é igual a número 15. Igual eu falei, pra mim assim, o meio ali é meio perdido ali, mas é bom, no geral é muito bom. É muito bom. Eu acho que ele acaba muito bem. No final eu me senti mais elevado. Assim, sim, exatamente. No final é muito bom. O final faz você mudar sua nota. Sim. Foi onde que eu mudei. Pessoal, tinha era visão. Eles fazem um dia, vão fazer um desafio. Se a gente colocar os hits no final, as pessoas já vão levar. Já vão pensar, é bom mesmo, vou aumentar aqui minha nota. Vamos mudar essa nota aí. Se já abrir com hit, não dá certo, gente. Aí acaba com o desafio. Mas enfim, bora pro próximo musical. Que o próximo musical também, gente, que não conhece, Chicago. Chicago. Você me comentou no começo da gravação que você falou, na sua parede não tem nenhum musical dessa época. Tem um lá em cima. Tá. Chicago lá em cima tem Chicago. Beleza. Bem, vamos lá. O Chicago, né? Eu acho que todo mundo conhece, porque o filme é maravilhoso, é super conhecido. O filme é incrível. É um dos melhores filmes musicais já feitos, né? Adaptado de um musical da Broadway. Bem, o livro, né? A história do Fred Neb e do Bob Fosse. As músicas é do John Kander e as letras também é do Fred Neb. Bem, é um musical bem clássico de Kander Neb, que a gente já falou de outras vezes deles também aqui. Gente, não sei, dá vontade de falar assim, se você não conhece a história, vai assistir o filme, porque pra que explicar, né? O filme, muita gente prefere o filme do que o musical de palco. Eu totalmente prefiro o filme do que o musical de palco, porque o musical de eu palco... gosto dos dois. Mas enfim. Bem, mas pra quem não conhece nada do musical Chicago, né, o musical Chicago conta a história, né, de duas, né, rivais ali, né, que foram presas por assassinatos, elas estão lá no Cook County Jail, e tem, né, a Velma, que ela trabalha no... não, vai, começa pela Roxy. Tá, Roxy. porque... Ela é a protagonista, não tira o protagonismo da Gwen. Sim.
Tá, começa a ver o musical com a Roxy, é verdade. Bem, a Roxy, ela quer, né? Ela sonha com aquele mundo de glamour e fama. Só que ela, no meio de uma discussão com o namorado, ela mata o namorado, né? Ou seja, e ela vai presa. Só que daí também tem a Velma, nossa, fugiu, eu fiquei. A Velma Kelly, que também ela matou o marido e a irmã depois de encontrar os dois na cama. Bem, daí nisso, né, lá na prisão, elas têm também a ajuda da matrona, né, da prisão, que é a Mama Morton, maravilhosa. Maravilhosa. E do advogado Billy Flynn, que também é geralmente maravilhoso, né? Os atores que fazem. É um filho da puta, mas aquele filho da puta que a gente não sente ódio dele. Sim. E que daí elas fazem o máximo pra ele tentar ajudar a sair da prisão, porque elas querem retornar pro showbiz, né? No final dos contos elas conseguem, elas fazem um show juntas e é tudo maravilhoso. Coreografias incríveis. Maravilhoso. Gente, é tudo. Chicago é tudo. Nossa. Mas assim, eu vou falar, a gente deu nota 5, né? Também foi unânime aqui, a gente deu nota 5. Mas não é um musical que eu amo, não. Tipo, não é um musical que eu escuto, que eu assisto, Mas eu acho que é um musical muito bom, especialmente o filme. O filme é incrível, 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 incrível. Eu acho que o musical de palco se perde muito o revival, porque eu já vi vídeos da versão original lá de 75, que ele tem até mais cenário, ele é um pouquinho melhor, sabe? Eu acho que o revival fica muito no abstrato, sabe? Você imaginar as coisas que tá acontecendo. O que não é ruim. Você sabe que eu gosto mais do revival. Porque eu vi os vídeos de 75, aí eu achei confuso. Eu não sei por quê. É porque o 75 daí ele vira bem um book musical, sabe? Aquela coisa que você vai contando e tem o cenário tudo bonitinho, tudo certinho, as coisas acontecendo ali. Mas assim, não acho ruim o revival, porque ele é teatro, né? Esse teatro você tem que imaginar muita coisa também. Mas assim, as músicas são incríveis, gente. Tipo assim, essa versão mesmo antiga de 75 já é muito incrível, né? Porque nós tínhamos atrizes maravilhosas fazendo. E a sonoridade é muito boa, de todas as músicas, de tudo. Nossa. Imagina assistir isso na época, sabe? Tipo. Nossa, o escândalo que deve ter sido. Sim. Imagina quando a Liza Minnelli também. Nossa, tava fazendo. Nossa. Acho que vale dizer isso assim. A peça ela foi comprada pela Gwen Verdon pra ser feita. Era pra ser um veículo pra ela. Ela tava não sei há quantos anos sem fazer nada na Broadway. E ela queria fazer. E ela fez toda uma chantagem emocional pro Bob Fosse, que tava praticamente morto, tendo um infarto do coração. Mas ela fez ele voltar a dirigir pra ela. Ele tava fazendo um filme, mas ela fez ele dirigir. Mas supostamente era pra ser um veículo pra ela. E o Bob Fosse, escroto como ele sempre foi, ele é gênio, mas ele é meio escroto. Ele começou a crescer cada vez mais o papel da Tita Rivera e virou quase... Por isso que eu até briguei, entre aspas, com o Rafa. Fala primeiro da Roxy, porque, tipo assim, ela era a protagonista, era pra ser dela. A música final, que depois elas cantam juntas, era pra ser só dela. E Bob Fosse que fez até virar um dueto. E a Gwen, ela aspirou uma pluma durante um número que grudou nas cordas vocais e ela teve que operar. E aí eles falaram, gente, então acabou a peça, acabou, vamos fechar. E aí o Bob Fosse chamou, ou a Liza pediu pra entrar, não sabe se direito nisso. E supostamente não iam ser nem anunciado, mas aí virou tipo um grande hit. A peça que tava meio morna, tava pra fechar, e virou um grande hit depois que a Liza assumiu por, acho que 1 mês e meio, assim, sim, enquanto ela se recuperava. Isso deve ter sido genial de ver. Deve ter sido incrível, gente. E assim, eu não sei, pra mim realmente ainda fica muito no filme. Pra mim, não vou falar assim que é um musical que tem que ver ao vivo, que não sei se é a musical pra você ver ao vivo. Porque pra mim o filme funciona muito bem. E lembrando... Depende do elenco, depende do elenco. Porque tem muita atriz boa que faz o solo da Roxy. É genial. Então a atriz tem que ter um jogo de cintura ali pra conseguir fazer. Sim. Não é qualquer uma. Mas a atriz fazendo bem feito vale muito a pena ver ao vivo. Lembrando que a gente já teve uma montagem aqui, né, no Teto Abril, que é o atual Renault, com a nossa amada Dani Vinitz, né? Dani Vinitz fazendo Velma Kelly, tá? Não Roxy Hart. Mas lembrando que esse ano, né, se não fosse a pandemia, a gente teria, né, um revival do Chicago aqui no Brasil.
né, com o nosso maravilhoso Paulo Schott fazendo Billy Flynn, né? E seria a estreia da Emanuele Araújo, né? Ela ia fazer a Samantha. A Samantha. A Samantha. Não, até onde eu sei, gente, ainda vai ter. Não, vai ter, Fontes vai ter. me informaram que vai ter ainda, Sim, que já tá previsto pro ano que vem. Mas era pra já ter acontecido, né? Então... Já era pra estar acontecendo agora, né? Ou nesse até segundo acabado semestre. já. Era segundo semestre desse ano? Era segundo semestre, porque o primeiro tava... Tá, é verdade. Até onde a gente sabe vai ser lá no Teatro Santander, aqui em São Paulo. Sim. O primeiro semestre tava Dana Summer. É verdade. Segundo semestre, Chicago. Tá certo, E aí tá aquela dúvida, quem vai ser Roxy Hart? Sei. Mas enfim, eu acho assim, é um musical que realmente eu acho que é difícil alguém não conhecer, até porque o filme é muito famoso. Nossa, as músicas são incríveis. Todo mundo conhece pelo menos Cell Block Tango, ou... Sim. Ou All the Jazz. Não, eu não ia Também. falar All the Jazz. Nowadays. Nowadays, isso, tinha me Nowadays. fugido o nome. Mas eu acho que All the Nowadays, Jazz é muita mais gente conhecido conhece. ainda. All the Jazz, Nowadays teve em Glee também, Cell Block Tango também teve em Glee, Mr. Cellophane também teve. Chicago é Ai, tem nem o que falar, gente. Ai, Mr. Vai Cellophane. dizer que Chicago ganhou o Oscar de melhor filme, Sim. o filme, né? E a Catherine Zeta-Jones ganhou o Oscar de atriz coadjuvante pela Velma Kelly. Então, assim, realmente Sim. o filme Chicago vale a pena. É tudo, gente, vale a pena. Escutem. No original, eu não amo tanto. Eu prefiro muito mais a versão do filme. Eu acho que as músicas... Quando eu ouvi uma música assim, essa música não tem no filme. Tá, eu entendi porque não tem no filme, sabe? Eu realmente prefiro a versão do filme. Eu entendo todas as mudanças que eles fizeram. Se for pra ouvir um palco, eu prefiro a versão do Revival. Não, sim. Eu não amo o Revival. E assim, gente, desculpa, eu amo a Gwen, mas eu acho que ela tava muito errada nesse papel. Ela soa pra mim como uma senhorinha, ela tinha 51 anos fazendo a Roxy. Sabe? Eu acho que ela soa como uma senhorinha. Não sei se é porque eu já sabia dessa história, mas eu ouvindo a trilha eu falava, não, esse cast tá errado, sim. esse cast não foi legal. Sim. Dá pra sentir bem a diferença. Ou seja, não precisa ficar falando muito de Chicago, todo mundo conhece, todo mundo sabe que é maravilhoso, tem muitos fãs, né? E realmente é incrível o musical. Ai, gente, assistam. Minha cena favorita, uma das minhas cenas favoritas de teatro musical é Cell Block Tango. Pra mim é o Nowadays, adoro Nowadays. Eu amo a versão do filme. Mas enfim, bora lá. Teve outro musical também que não concorreu ao melhor musical, que foi The Robber Bridegroom, que não tem trilha sonora, não escutei, e foi esse o ano de 76. Agora vamos para o ano de 77, que eu acho que é um dos anos um dos melhores anos que já teve desde o começo, né, do Tony Awards. Sim, eu até comentei isso no grupo, que eu falei, gente, eu queria ter... O que foi 77? O que aconteceu em 77 que é muito bom, caralho. É muito bom 77. E a gente já começa com um maravilhoso Annie. Sim. Vamos lá então, que é o Annie, né, que ganhou o melhor musical de 77. Annie estreou no próprio ano de 77. O libreto é do Thomas Meehan. As músicas do Charles Strouse. E a letra do Martin Charning. A Annie é baseada num livro, né? Eu não lembro o nome do livro em inglês, mas é também... As tirinhas, é baseado em tirinhas. É baseado em tirinha, mas tem o livrinho e tal. Eu não lembro o nome dele em inglês. Que é a história de uma garota, que ela é considerada órfã, mas ela nunca perdeu a esperança de encontrar seus pais. E aí ela vai... ela mora num orfanato com um monte de garotas, comandado pela Miss Hannigan, que é uma das melhores personagens de teatro musical. E aí ela vai vivendo altas aventuras, e aí ela conhece o bilionário Oliver Warbucks, onde ela encontra uma família com ele, com a secretária dele, que é a Grace, e ela adota um cachorrinho chamado Sandy, que é muito bonitinho. Acontece muitas falcatruas ali no meio com a Miss Hannigan, e aí ela vai descobrindo que realmente o que é o significado de família. Sim. Ai, gente, é incrível, Annie. Ai, eu amo Annie, nossa, eu amo. E nós também aqui de novo, nota 5 todo mundo, né? Porque eu acho que o Annie, pra mim, eu teve uma época, tipo, muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, que fui muito obcecado por Annie. Era uma trilha, assim, que eu tinha de todos os idiomas possíveis, de todas as montagens possíveis, eu tinha a trilha. Eu acho, assim, as músicas são muito boas. Tipo, eu acho que é um dos melhores trabalhos do Charles Strauss, né? Que a gente até já tinha falado que ele fez Bye Bye Bird e... Tinha o Golden Boy, aquele musical do Superman que eu falei pra vocês também. Eu acho que teve outro musical que a gente já falou também, mas eu não lembro agora. Mas pra mim, eu acho que o Annie, ele superou em Annie. E tem músicas memoráveis, né? Tipo, começa com Maybe, depois já tem o Tomorrow, que também é memorável.
Hard Knock Life. Hard Knock Life, que dá sequência, tipo assim, uma música melhor assim, na sequência. Tem o Easy Street, tem o... Little Girls. Little Girls. Nossa, todas as músicas são... É muito NYC. NYC. You're Never Fully Dressed Without a Smile. Nossa, gente, tem muita coisa boa desse. Praticamente quase todas as músicas do N são conhecidas, assim, Sim. pelo público geral. Quase todas. Isso é muito inédito. Sim. Mas Glee não gravou nenhuma, né? Glee gravou uma, tá? Gravou? Qual? You're Never Fully Dressed Without a That's Smile. Mas era uma mashup, não era uma mashup? Era uma mashup com... Ai, foi até a Sarah Jessica Parker que cantou. Eu não lembro que a outra. Sarah Parker, ela fez Annie também na Broadway. Ela fez Sim! E a Jane Lynch, a própria Jane Lynch, que faz a Sue Sylvester, foi Miss Hannigan. Aí teve Little Girls, ela cantou... Foi por isso que a Jane Lynch foi fazer a Miss Hannigan na Broadway, porque... O produtor gostou muito da interpretação dela de Little Girls, no Glee, aí convidou ela pra ser a Miss Hannigan. E a Miss Hannigan dela é muito boa. Ah, legal. Muito boa. E assim, pra mim tem a Annie, que era a principal, que era de destaque, apesar de sempre tinha outras Annies, né? Mas a principal de destaque era a Andrea McCardle, que até hoje eu sou apaixonada pela Andrea McCardle, que ela tem uma voz, ela tinha uma voz mesmo criança, incrível, uma energia linda. Ai, gente, eu sou apaixonado por essa mulher também. E... Enfim, a montagem que teve aqui no Brasil, eu achei que foi muito boa. Aquele cenário foi incrível, lindo, maravilhoso. Era lindo. As três meninas, as Zennies, nossa. As Zennies eram muito boas. Eu conseguia ver com as três. Nossa, só vi com duas. As três, eu vi com as três. As três eram muito boas, porque cada uma era como se fosse assim, as três interpretavam a mesma menina com a mesma idade, só que cada uma tinha uma idade diferente. Então, tinha a pequenininha, que era menorzinha, ela parecia uma Annie bem criancinha, aí tinha a outra que já era criança, assim, 10 anos, aí a outra que parecia que já tinha 12. Cada uma dava uma coisa diferente pra Annie. Foi muito bonitinho. Não, mas o Phil assistiu aqui, né, Phil? Eu assisti com você, uma das previews. Ah, foi a primeira preview, Ou então assisti com você. Foi a primeira preview, Ah, nossa, eu não lembro de que você foi junto comigo. Não, é verdade, tá. Me excluíram na cara dura, muito obrigada. Nossa, aqui faz tanto tempo já, tipo, já faz 2 anos já. E a interpretação magnífica da Ingrid Guimarães fazendo Miss Hannigan. Ah, foi legal. Ela não cantava nada, mas a interpretação cômica dela era muito boa. Era muito boa, maravilhosa. Mas, gente, eu preciso polemizar. Eu não gosto de Annie. Sério? Eu amo a trilha, eu consigo ouvir a trilha. Pra mim é outro musical que eu posso ouvir, mas eu não faço questão nenhuma de ver montado, gente. Blasfêmia! Eu acho o book tão, tipo assim, gente, a menina é adotada por um bilionário e ela faz uma campanha em rádio pros Estados Unidos inteiro pra achar os pais. Eu acho tão brega. Que burra, né? Cala a boca. Cala a boca. Eu, assim, gente, não. Eu não gosto do book. Não é que eu odeio, eu gostei, por exemplo, eu me diverti vendo a versão brasileira, mas não é um musical que eu quero ver montado, que eu gosto da história particularmente. Apesar de amar a trilha, eu dei o 5 com louvor, assim, é muita música pra você ouvir o dia inteiro. Você fazer uma faxina, você botar ali Hard Not Life, você vai fundo, você sai com a casa limpa. Mas assim, eu não gosto tanto da história. Eu faço essa minha polêmica. Não, mas eu concordo até com você. Lembrando que o Annie tem 3 filmes, que é o de 82, que foi até pros cinemas, de 98, que é da Disney, que foi só pra TV, e um último recente que tem o Will Smith até, né, que eu acho que é de 2000. Não, é o Jamie Foxx. Jamie Foxx, não o Will Smith, é Jamie Foxx. Que eu acho que é de 2014, 15, alguma coisa assim. Eu acho que é 14. Esse aí pra mim foi tipo bem lixo, porque eles mudaram muito. Terrível esse. É horrível, porque eles mudaram muito, muito, muito mesmo, sabe? Então pra mim, já não é Annie, é qualquer outra coisa menos Annie. O primeiro filme... E não tem uma continuação? Teve. Não tem um N2? Ah, tá, não, tem 2 continuações, já vou falar até um pouquinho disso aí. Mas se for assistir, assista o filme de 98 da Disney, apesar que mudaram um pouco o final, que não é o mesmo final, mas eu até prefiro o final do filme do que o final do musical em si. Que eles melhoraram bastante, na minha opinião. Mas aí o Phil tá falando que teve continuação, teve, né? Tinha a Vingança da Mrs. Hannigan, que foi uma continuação super flopada, e teve também um chamado só N2, que nunca saiu dos tryouts. Então, tentaram fazer a continuação do N, mas não tinha como continuar a fazer uma história do N. Acho difícil.
Que ela tem começo, meio e fim. Pronto, Sim. fim ali, acabou, todo mundo feliz. Todo mundo na família. Eu não vou procurar meus pais na rádio, eu vou ficar com o bilionário. Tanto que se você pegar a versão remasterizada do soundtrack, né, do Cast Recording do N, tem algumas músicas dessa continuação de bonus track, de faixa ali de curiosidade. E é isso, bora então falar do outro musical? Vamos lá então agora pro próximo musical, que foi indicado a melhor musical, que é o Happy End. Já vou polemizar de novo. Mas vamos lá. Happy End é um musical com o book da Elizabeth Hauptmann. E a música é do Kurt Weill. E as letras são do Brecht. Se eu falei algum nome errado... Kurt Weill. Isso aí. Kurt Weill, que é alemão. Kurt Weill e Brecht. Desculpa, não falo essas línguas. E aí eu acho que a coisa mais interessante que eu achei desse musical, uma das coisas mais interessantes, é que no elenco tem o Christopher Lloyd e tem a Meryl Streep. Olha que coisa interessante. Não sabia. A gente não conseguiu o link, acho que não existe a trilha original. A gente ouviu uma versão de 2006, não é, Rafa? É de 2006, isso. Que ele era Que é a primeira versão que foi gravada em inglês. Foi a primeira versão né? gravada em inglês, realmente. Primeira gravação. E ela era meio que, tipo assim, uma montagem de Nova York, mas não era uma montagem de Broadway, mas era uma montagem de Nova York. Tá linda essa gravação. Ouçam feliz, assim. E a história se passa nos anos 20, em Chicago, e me lembra um pouco Guys and Dolls? Guys and Dolls. Tem gangsters com Salvation Army e tem altas aventuras ali entre eles brigando pelo domínio do lugar. Eu gosto muito da trilha, mas eu vou polemizar porque eu sei que o Rafa amou muito. Eu acho que todo mundo amou. Eu dei nota 4. Eu gosto da trilha, mas eu não me imagino ouvindo muito essa trilha, não. Não me imagino colocando pra ouvir, não. Até aí eu concordo com você. Eu também gostei, mas não é aquela trilha que eu vou colocar, como a gente sempre fala, pra fazer faxina na casa, por exemplo. Assim, é aquilo que a gente falou. A gente cansou de falar isso. Que se de repente começar a tocar em algum lugar, vai que algum dia entra no Spotify, eu vou deixar tocar. Mas eu ir lá, escolher e colocar, eu também não vou fazer isso, não. Na verdade, assim, porque o Happy End, ele é uma ópera muito antiga, na verdade, ele é a ópera mesmo. Eu acho que, se não me engano, é de 1917, 1920, alguma coisa assim. Porque, assim, o Bertolt Brecht e o Kurt Weill, eles são super famosos. Eles têm o The Three Penny Opera, que é a ópera de 3 vinténs. Já teve montagem aqui no Brasil. Tipo assim, a galera da ópera amam eles também. Eles têm um trabalho super conceituado, são alemães e, tipo, as obras são originais em alemão. E sempre tentam trazer essas obras deles pro inglês. No caso, que uma delas é o Happy End. E eu surtei, porque assim, do The Three Penny Opera eu já acho incrível. A sonoridade é bem estranha, mas você consegue ver que os caras eram foda. Tipo, eles sabiam o que estavam fazendo, eles queriam surpreender, eles queriam fazer uma coisa boa mesmo. E pra mim o Happy End é tão perfeito como, sabe? Tipo assim, eu surtei escutando, achei delicioso. No começo eu tava achando estranho, mas entendi a proposta, é uma coisa antiga mesmo. E mesmo assim, pela gravação ser uma coisa nova, você consegue também sentir que também é uma gravação nova, então é gostoso de escutar. E uma coisa que eu achei, eu não sei se vocês perceberam, que é uma sonoridade bem do Sweeney Todd também, né? Não tem uma sonoridade de Sweeney Todd? Tem algo profundo ali. Porque o Sweeney Todd, ele é meio operístico também, né? Então, pra mim, assim, tinha pontos assim que falei, nossa, gente, é muito Sweeney Todd. Tipo, o Sondheim, eu acho que bebeu muito dessa fonte também, sabe? Porque lembra muito também. Então... Mas tá aí, Sweeney Todd é um que eu ponho pra ouvir aleatoriamente, sim. Eu amo. Este é o meu Sondheim favorito. Dando revelou agora, não era pra ter revelado. Apaga aí da edição. Mas o Happy End, não, é isso que eu falei, não é uma trilha que eu vou pegar e vou pôr pra ficar ouvindo quando eu estiver lendo. Igual eu faço com Sweeney Todd, por exemplo. Eu assim, até dei nota 5, né, porque minha nota foi 5, de vocês foi 4, porque eu quero até ver se eu acho alguma montagem, alguma coisa que eu preciso muito assistir isso, porque eu acho que deve ser de cair o queixo ver isso aqui ao vivo. Então, preciso muito. Quero muito. Eu gostei. A história realmente não me empolgou também, sabe? Não, a história não, essa coisa não meio me empolga. gigante, Eu acho que é o tipo
que vai mais pela música, pelos vocais, porque eu acho que é um trabalho excepcional. Mas a história, pra mim, sabe quando, tipo, o resto é tão bom que a história pode ser qualquer porcaria. Qualquer porcaria pode ser que o restante é tão bom que é isso. Então, Brecht vai é muito bom. É isso, bora pro próximo musical então? O próximo musical é I Love My Wife, que eu surtei com esse musical. Primeiro de tudo, porque eu já falei que eu sou cadelinho do Cy Coleman, que é aquele que compôs as músicas e a letra de Michael Stewart. Cy Coleman, a gente já falou bastante dele, a gente falou do Seesaw dele, do Sweet Charity. Nossa, a gente já falou de outros musicais dele que eu não lembro agora. Enfim, ele tem. A gente ainda vai falar de muitas outras coisas também. Sim, enorme. O Cy Coleman é incrível. E assim, eu fiquei passado porque eu acho que era a única trilha sonora do Cy Coleman que eu amo, que eu nunca tinha colocado pra escutar, que eu não conhecia, e eu acho que é a melhor dele até então eu fiquei surtado. Mas enfim, o musical é I Love My Wife, que o título é ótimo, que eu amo minha esposa. E o I Love My Wife, a história é maravilhosa. E as músicas são incríveis. A história do I Love My Life é a história de dois amigos, o Alvin e o Wally, né, que são amigos desde o ensino médio. E eles já estão casados, né, cada um com sua esposa e tudo mais. E eles decidem que um ponto ali da vida, assim, numa véspera de Natal, eles vão fazer uma troca de casais, né? Eles vão fazer ali uma orgia, né? Só que daí... Apenas, né? Do nada. E aí, chegou no dia, né, de rolar essa troca de casais, essa orgia, não acontece, né? Todo mundo fica meio travado ali, eles conseguem ver, né, tipo, a amizade deles e tentar compreender isso. Enfim, a história é basicamente isso, mas as músicas e as letras são muito boas, são incríveis, tipo... E eu acho assim, deve ser muito simples montar isso, porque são só 4 atores, mesmo cenário, é tudo muito simples e deve ser muito engraçado montar isso. E lembrando que a gente tá falando de 1977, tudo bem, já tinha acontecido uma revolução sexual, né, nos anos 60, mas eu acho que mexia muito mais ainda, eu acho que atraiu muito público para essa questão de as músicas falarem abertamente sobre sexo, né, o tema ser... Sobre surubão. Imagina colocar, tipo, né, uma temática de troca de casais dos anos 70. Hoje em dia você não viria isso no teatro que diria da década de 70, né, então... foi bem pra Fentex, né? E nós demos a nota 5, né, também. Todo mundo deu a nota 5, foi... E aí, o que vocês acharam? Gente, eu achei maravilhoso, assim, quando começou I Love My Wife, eu assim, deve ser brega, sabe, você lê I Love My Wife, você assim, meu Deus, que musical brega que eu vou ver agora. Eu achei que ia ser uma coisa bem anos 60, sabe, porque pelo nome I Love My Wife, deve ser tipo, então, aqueles musicais dos anos 60 que a gente não gostou de escutar, tipo, sabe? I Do 2, uma coisa assim, Assim. E aí quando eu li a história, na minha hora, para, eu tô lendo isso certo? É essa a história do musical? Eles querem fazer um troca-troca de casal ali, E eu fiquei muito impressionado. E aí eu comecei a ouvir, e mesmo sonoramente, nada era o que eu tava esperando. Sim. Ele me surpreendia cada música, tipo, ela aparecia aqui pra um lado, e do nada começa uma música meio country, e do nada começa uma música que me lembrava Grease, aí do nada minha música parece anos 50. Tudo muito maravilhoso, assim. Sim. E é pra cima, e é muito gostoso de ouvir. E realmente dá muita vontade de ver isso no palco, assim. Alguém precisa montar isso. Sim. Por favor, gente. E eu acho que daria super certo montar isso, porque a história é legal, né? Tipo, comédia. E tem a parte também humana, né? Da troca, né? De ideias e tudo mais. E as músicas são ótimas, são incríveis. Então... não é aquela comédia forçada que você é obrigada a dar risada pro ator não ficar sem graça? Não é isso. Gostei muito. E eu, com a minha mente de 15 anos, eu já falei, meu Deus, é um surubão! Vamos lá! Aí, mas no fim, eu acabei gostando demais. É muito bom. E fez um grande sucesso na Broadway até. Tipo, ele fez bastante apresentações, então... E foi, eu acho que o musical meio esquecido, né? Que é uma pena, porque o Cy Coleman é maravilhoso, com grandes sucessos. E é um musical bem esquecido, tanto que eu nunca tive vontade de escutar e me arrependi até a última. Até eu corri falar pra vocês, porque eu falei, caralho, eu sempre deixei de lado esse musical e eu acho que é uma das melhores coisas que ele já compôs, já fez. Muito bom, muito bom. É muito bom, você já conhece. E, gente, no elenco tem a Joanna Gleason, né? Ah, Joanna Gleason, né? Que é a mulher do padeiro do Into the Woods. Maravilhosa. Sim. Gente, eu precisava ter visto isso. Como ninguém gravou.
né? Se você revirar lá nas Deep Web, é capaz de achar, hein? Alguma coisa. Eu, sinceramente, não fui procurar vídeo. Eu preciso dar uma procurada em vídeo desse musical, mas deve ser muito legal. Gente, bora então pro próximo musical pra gente não se prolongar muito, que é o Side by Side by Sondheim. Vamos lá, então. Então, Side by Side by Sondheim, só músicas do Sondheim. É um musical de revista com um foco nas canções mais famosas e obscuras do Sondheim, com que trata temas de casamento, procura da felicidade e coisas afins. E o legal é que os atores usam seus próprios nomes. Sim. Não tem, assim, uma história pra você seguir. É bem Exato. Assim. É um musical que já foi montado até no Brasil, aqui pelo Miller Botelho. É o primeiro review do Sondheim, né? Que o Sondheim já tem inúmeros reviews, que usa as próprias músicas dele pra contar uma outra historinha, e meio que é mais pra apresentar as músicas dele, né? E, gente, tipo, é Sondheim, tipo, as melhores músicas dele até então, né, lançadas, basicamente, e algumas mais desconhecidas que não foi utilizado também. E, obviamente, a gente deu 5, né? Cara, pegaram o melhor do melhor do Sondheim e colocaram tudo junto. Como é que você vai dar uma nota abaixo? Sim. Ainda mais a gente que tá julgando só pela gravação, trilha, né? Tipo, e a trilha é maravilhosa, é 5. Mas assim, eu fiquei muito curioso. Eu não vi, não sei se tem pro shot de alguma coisa, eu não vi a versão brasileira. Eu fiquei muito curioso pra entender como que é isso. É tipo um concerto? É só um não, show? É tipo Putting It Together. Você nunca viu Putting It Together? Ele é a mesma coisa, tipo assim, é uma historinha meio boba, assim, só pra dar uma base pra você ir cantando as músicas e tem uma historinha acontecendo. Mas a história em si não é pra se levar a sério, é só uma coisa assim pra meio que costurar uma música na outra só. Mas Eu acho que tem algumas cenas da versão brasileira no YouTube. Eu não tem certeza, no YouTube. Mas eu acho que tem. Tanto que aqui na versão brasileira, várias das músicas foram cantadas em inglês, não foi nem traduzida. Então é mais assim, esses reviews é mais uma coisa pra você apresentar as músicas do que qualquer outra coisa. Não é um musical realmente, sabe? Com história e profundidade. É só uma noite de músicas do Sondheim. Eu notei aqui, assim, me lembrou um CD do aniversário do Sam, né? Tipo, fizeram um CD de um desses concertos de aniversário dele. Mas é uma coisa assim. É isso mesmo. O que é maravilhoso, assim, eu poderia ouvir esse CD. Não tirando a credibilidade de nada, mas Sim. É isso, basicamente. Não, incrível, assim, que nessa época, 77, não tinha nem sido lançados os maiores trabalhos dele, que é tipo Sweeney Todd, Sunny in the Park with George, que mais? O Into the Woods, né? Passion. Então, tipo, e mesmo assim já tinha muitos sucessos, né, pra colocar num outro espetáculo. Então, nota 5. E assim, como um spoilerzinho, a gente vai falar agora de algumas peças de revista. E eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça, principalmente quando a gente tá fazendo um desafio, porque ouvir um CD de uma peça de revista é você ouvir um CD. Uma coletânea, né? Uma coletânea, sabe? E esse é 5 porque eu amo a coletânea, mas assim, eu confesso que vai ter alguns momentos aqui agora que eu vou assim, é uma coletânea, e eu fiquei com preguiça por ser uma coletânea. Bem, mas é Sondheim maravilhoso e bora pra frente. Maravilhoso, ouçam esse CD. Vamos, até mesmo pra quem não conhece de repente Sondheim, escuta essa aqui. Lembrando que a gente não escutou a versão da Broadway, que não tem disponível, a gente escutou a versão de Londres, né? Então, só pra deixar aqui um detalhe. Bem, daí teve outros dois musicais que não foram indicados os melhores musicais, que um deles é o Your Arms Too Short to Box with God, que eu escutei, que eu dei nota 4, que é um musical baseado na Bíblia também. Tem bastante músicas gospels, negras, incríveis, e aquelas coisas que os pretos sabem fazer muito bem. Interessante, mas é difícil, só tem no YouTube porque ele foi tirado do vinil até a trilha. E tem outro musical que não tem trilha sonora, que eu não achei, que é o Music Is. Então, que é um musical bem de dança. E aí, então, vamos para o ano de 1960. Tem também Godspell, não tem? Ué, esse ano não foi? Ele foi indicado, o Tony, de score. Ele foi? Foi. Sério? Mas ele era off-Broadway. Eu acho que... Não sei se esse ano ele foi pra Pro. Não sei. É que, na verdade, então, ele era... o musical original Godspell, ele era de 71, off-Broadway, né? E em 76 ele foi pra Broadway. Então foi quando ele concorreu, né, ao Best Musical Score. Mas quando eu fiz essa tabela, ele não apareceu, porque eu pegava pelo Sony Awards de cada ano, daí eu ia retirando o que era de musical. E não tinha lá o Godspell. E daí pra mim, que não tinha, porque ele sempre foi off-Broadway.
Mas enfim, então... Mas eu acho que todo mundo gosta de gospel aqui, né? Ou tem alguém que não gosta de gospel? Eu amo muito, vou dar 5 aí. 5 então. Pra mim também. Todo mundo 5 aqui. Eu vou adicionar gospel, então aqui eu vou dar 5. Porque gospel... Só pra constar. Só pra constar. Vamos lá então, gospel. Vamos lá então pro ano de 1978, que a gente começou com o vencedor, que é o Ain't Misbehaving. Ain't Misbehaving, que é um musical que é sobre a renascença do Harlem, de 1920 e 1930. E ele junta 5 performers. E é de revista também, né? Sim, é música de revista. Tem muita história. É basicamente várias músicas famosas do Harlem de 1920 e 1930. E eu dei nota 3, porque eu gosto da trilha, mas ela me cansa e ela é muito longa. Sim, eu te entendo real. Então, assim, por mais que eu goste, e esse me deu preguiça real, porque eu acho esse ano maravilhoso, eu gosto muito do ano de 78, e esse pra mim foi o pior de todos, e aí de novo, pode ser de novo a minha implicância, desculpa com quem gosta muito do teatro de revista, mas essa coisa de não ter muita história, de ser simplesmente música atrás de música, isso pra mim se chama show. Então... Ai, não, desculpa, gente, eu gosto, já vi peças de revista que eu gosto muito, Sim. Mas esse particularmente, pro desafio, eu acho que fica muito difícil. Eu gosto de ter história, eu gosto de tentar imaginar. Sim. E eu acho que pro desafio em si, eu acho que fica difícil pra mim me envolver tanto, sabendo que na verdade é só ouvir a trilha e era isso. Sabe? Eu pra mim, assim, quando eu tava escutando, eu entendo a genialidade das músicas, de como são boas as músicas, que tem uma mistura muito basicamente de jazz, big band. Eu, na verdade, queria dar um 2, porque, assim, a trilha tem 1h30 de trilha, eu acho que é bem puxado, você escuta tudo, é muito repetitivo. O começo você começa muito empolgado, mas aí você começa a ver que é tudo muito igual. Eu, no final das contas, acabei dando um 3, porque eu entendo que realmente é muito boas músicas. Mas tem algumas coisas interessantes em relação à história do musical, porque a primeira montagem do musical era num cabaré de Nova York, então era uma coisa bem... de artistas se juntando pra realmente mostrar aquelas músicas. Um dos atores que é interessante falar, que é o Under the Shields, né, que atualmente tá no Hadestown, né, ele fazia parte do elenco original também. Mas no final das contas, como é muito puxado, você fica escutando, é muito repetitivo, eu dei nota 3, mas assim, não tenho mínima vontade... querendo dar 2, mas não tem nada assim que me faça dar vontade de escutar de novo, assistir. Mas, no geral, as músicas são muito boas. Eu gosto de musical. No elenco... Pode falar. Só um comentáriozinho. No elenco também tem a Irene Cara. A Irene Cara do What a Feeling. Maravilhosa. E assim, o que eu achei mais bizarro é que esse musical ele ganhou o Tony de ator e atriz. O que eu achei surpreendente, porque se não tem a história... não tem história. Eu preciso, talvez, de novo, gente, ouvinte queiram tentar me fazer entender a beleza disso tudo. Eu não consigo entender muito bem o ator e a atriz ganhando quando não tinha mais pelas interpretações das músicas, né? Pela emoção colocado. Então ganha o Grammy de melhor cantor e cantor. Ai, não sei, gente, desculpa, eu tô me sentindo muito mal, meio ignorante aqui, desculpa, mas não é ignorância, é gosto de cada um. Que nem eu gosto de alguns musicais de revista, eu gosto, não todos, mas eu gosto. E esse eu tive a mesma impressão que vocês. Por mais que eu gosto, me deu a impressão de ser muito longo. Chegou uma hora que eu ficava assim, gente... eu não aguentava mais escutar. Música. Eu não aguentava mais. Mas já não tinha acabado na anterior? É muito longo. Não é ruim. Não é ruim. O começo não é ruim, o final não é ruim. Só que é cansativo, é longo. E, gente, eu gosto de Les, então... algo de errado não tá certo. Mas não sei se é comigo, não sei... Mas Les ainda você tem uma variedade de sons. O Ain't Misbehaving... Sim, mas aí cai naquela mesma história que todo mundo fala, não, é muito longo, é muitas músicas. Aí o Ain't Misbehaving me deu essa impressão, que eu falo, eu gosto de Les e eu não acho longo. Sim, mas esse, eu achei, e o tempo dele é menor. Tá, tudo bem. Mas enfim, eu acho assim bem puxadinho de escutar, mas você vê que realmente são músicas ótimas, são músicas boas. Enfim, bora pro próximo musical, que não chama-se trilha sonora, que é o musical Dancing, que é até interessante falar que é bem baseado no Bob Fosse, né? Então, mas não tem nada assim que a gente podia escutar.
Eu li a biografia do Bob Fosse e esse musical, na verdade, foi uma espécie de resposta dele pro Chorus Line, que ele tava muito puto vendo o resto do teatro meio que todo mundo falando que era uma coisa totalmente nova, inovadora, e ele ficou meio puto, ele fez esse musical. Acho que ele não tem trilha, porque eu acho que ele não é cantado, ele é muito focado na dança. Mais música clássica, e dizem que, tipo assim, o elenco se machucava à torta direita. Dizem que, tipo assim, era tão difícil a coreografia que era difícil, a rotação de elenco era gigante, porque era todo mundo se machucando, de tão difícil que era a coreografia. Nossa. Mas deve ter sido genial de ver. Inclusive, ele ganhou o Tony de coreografia. Sim. Deve ter sido genial de ver isso. Com certeza. Muito bom. Bem, daí o próximo musical que foi indicado também, o melhor musical, é o On the 20th Century. Teve até o revival em 2015 com a Kristen Chenoweth, que é maravilhosa. Bem, a história é bem fofinha e bem simples do On the 20th Century. Conta a história, né, de um produtor de teatro chamado Oscar Jeffers, que ele faz 4, né, shows, né, não sei se é Broadway ou o que for no teatro, que são fracassados. Ou seja, daí ele vai atrás da Lily Garland, que é uma grande atriz de filmes, e que ele meio que bota, tipo, fé nela que vai recuperar, né, a fama dele, ele conseguir toda a grana de volta e se restabelecer na vida. E todo esse espetáculo musical acontece dentro de um trem, né, de uma cabine luxuosa, né, do 20th Century, que era um trem que realmente existiu. Então o espetáculo todo ele, tipo, tentando convencer a Lily a protagonizar um espetáculo dele. Só que também daí nisso tudo tem o Bruce, que também tá a bordo do trem, que é meio que um parzinho romântico dela ali. Então vai acontecendo tudo isso altas aventuras. Altas aventuras dentro do trem. E lembrando que também são músicas de Cy Coleman, maravilhoso, como sempre. Letras de Betty Comden, Aldous Green, e o book, né, o livro de Betty Comden e Aldous Green também. E nós demos, qual que foi a nota do nossa? Nós demos 4. Por que eu não fui um 5 pra vocês? Então, gente, eu tenho uma relação muito forte com o Revival, assisti com a Kristen Chenoweth. Eu acho maravilhoso, eu acho hilário, e eu acho a versão dela, mesmo o CD dela, muito melhor do que a versão original. Sim. Eu acho que ela deixa tudo muito mais engraçado. Tinha vezes que ouvindo, eu lembrava da música e falei, gente, mas essa às vezes nem parecia que era a mesma música do Revival, e eu sempre achava que a do Revival era melhor. Assim, as nuances, e nem eram nem tão nuances, porque na verdade é um musical tão over the top, que, tipo assim, a forma como a Kristen Chenoweth deixava tudo muito mais cômico, eu conseguia rir às vezes só ouvindo as músicas. E eu não amei muito a quem faz, vou até ver aqui o nome dela, a Madeleine Kahn, sei lá como se pronuncia esse nome de novo, tô com todos os nomes difíceis hoje também. Essa Madeleine Kahn, eu não gostei das nuances que ela deu. Dizem que ela ficou super pouco, tipo, sei lá, acho que ela ficou, um mês na peça, ela saiu, porque realmente é uma peça muito difícil vocalmente, e parece que ela machucou as cordas vocais, ela teve que sair, e entrou a maravilhosa Judy Kay. E dizem que, tipo assim, ali lançou a carreira dela e dali ela despontou. E, inclusive, todos os jornais foram refazer as críticas do musical depois que ela entrou. De tão boa que ela tava, assim, e todos falaram, tipo, nasce uma estrela, essa mulher é genial. E realmente eu queria muito ter ouvido com a voz da Judy Kay, assim. Sim. Eu acho que a versão da Madeleine... E assim, eu amo a trilha, gente. Amo de paixão, dá pra ouvir. Se eu for recomendar, ouçam do Revival. É muito divertida. O musical é meio Trapalhões, Altas Aventuras. Mas é super divertido, assim. É muito bom. As palavras do Phil, as minhas. E as músicas do Cy Coleman sempre maravilhosas, né? Então, vale a pena. É muito pra cima, muito gostoso de escutar. E vamos lá, então, pro próximo musical que também foi indicado no melhor musical, que é o Runaways. O Runaways, ele é uma bagunça. Mentira. Ele estreou em 78 com libreto, músicas e letras da Elizabeth Swaddles, acho que é isso. E direção também. Direção também. Direção também. Tudo. Desculpa, eu esqueci de anotar aqui, mas eu lembro de ter lido isso. Direção também. A mulher fez tudo. Essa é uma história de algumas crianças esquecidas assim, abandonadas, que viviam nas ruas de Nova York nos anos 70. E aí elas já tiveram que crescer muito rápido e tem que lidar com isso.
E o mais legal é que o elenco é super diversificado. Então tem grande, pequeno, gordo, magro, preto, branco, tem tudo. Tem que ser bem diversificado. Por isso que eu até brinquei e falei que era uma bagunça. Porque quando começou, eu fiquei, gente, que porra que é essa? Mas quando acabou, eu falei, gente, é muito bom. Mas tem que lembrar também que é uma coisa importante, que é uma história forte, por isso que fez muito sucesso também na época, porque eram vários monólogos de crianças reais, né? Tipo, foram feitas entrevistas com crianças reais e foi transformado os monólogos, né? Tipo, né, a história de vida dessas crianças que eles contaram em música, foi criado no texto, né? Então, eu acho que por isso que dava esse impacto muito grande. E quando eu falei pra vocês quando eu tava escutando que eu não sabia o que sentir, porque era uma confusão de ritmos, porque tem ritmo caribenho, tem um calypso, tem não sei, tem vários tipos diferentes ali e eu não tava entendendo onde tava querendo ir. Mas você consegue sentir que é uma coisa muito diferente e é uma coisa especial, porque você não é qualquer coisa que você tá escutando. E daí eu fui procurar o vídeo do Tony Awards e eu vi a genialidade, que realmente o cuidado, sabe, tipo, disso tudo. E no final das contas, todos nós temos 4, né? 4 pontos pra... todo mundo deu 4 pontos. E o que vocês acharam do Runaways? É isso que eu falei, eu acho que eu até comentei isso no grupo, que é uma bagunça, mas depois dessa bagunça é explicada. E aí a gente começa a gostar e melhora e vai melhorando, e quando você vê, você tá lá envolvido no meio da história. É muito legal. Sim. Eu só não dou 5, porque eu achei muito bagunça no começo. Demora um pouco pra você entender tudo. Mais por isso, mas é muito legal, eu gostei. Muito legal. E eu achei ele, assim, muito surpreendentemente upbeat, assim. Quando você vê a história, assim, a criança abandonada. Pronto. Vou pegar meu lencinho aqui, né? Vou preparar aqui pra chorar balde. E tem várias músicas. Nossa, dá vontade de se levantar, dançar. É gostoso, é animado. E realmente, assim, a gente tem uma perspectiva de... gente, só de você ouvir uma trilha, você começar a pensar que existe essa perspectiva, assim, uma pessoa que foi abandonada, que mora na rua, meu Deus, vai ser horrível, vou chorar, não tem felicidade nisso, e ela consegue, de uma forma muito lúdica e muito maravilhosa, fazer perceber que não, tipo assim, cada um vai ter sua história, vai ter histórias tristes, mas tem coisas maravilhosas, tem coisas felizes, tem momentos e momentos, então assim, me fez pensar, e gente, eu não vi o musical, eu ouvi uma trilha e eu li 5 linhas de sinopse, sabe? E ainda assim me fez pensar, então assim, achei genial. Vou mudar aqui pra 5. Tipo, igual a gente falou, né? Só resumindo, que realmente é uma trilha que você escuta, causa estranheza, porque é diferente, os sons, tudo mais. E é uma pena que foi meio esquecida essa obra, já teve no Encore, né? O Make um Revival dele feito em concert. Eu tava vendo os vídeos em Encore, tipo, os atores que fizeram não são atores tão conhecidos, incríveis, tipo, fiquei babando ali pela atuação deles. E devia ser muito legal assistir na época, viu? Devia ser muito impactante. Devia ser muito legal. Tanto que no vídeo da apresentação do Tony Awards, até passei pra vocês, né? É muito legal que tem a tradução de linguagem de sinais, né? Durante a cena. Sim. Né? Coisa que depois o Spring Awakening foi fazendo no Revive, mas eles já tinham feito isso antes dos anos 70. Runaway já previu essa bola há muitos anos. Então era uma coisa assim muito inclusiva, né? Porque você incluir isso dentro do espetáculo, que eu acho que... Não sei, eu acho que antes disso não teve nenhum espetáculo que colocasse sinais de... sinais não é Libras, porque Libras é brasileiro. É brasileiro. Língua de sinais. É língua de sinais, isso. Então, incrível, gente. Incrível mesmo. Conheço esse musical, dê uma olhadinha, porque é bem surpreendente. É uma coisa que eu nunca imaginei que teve na Broadway. E a gente foi meio que pego de surpresa, né? Tá ali no meio, simplesmente. Então, é legal. Muito legal ter descoberto esse musical. E essa é a beleza de fazer esse desafio, né? Eu acho que eu nunca teria ouvido essa trilha. Também não, nunca. Eu teria tido esse contato, gente, que delícia. Quando a gente vê isso, a gente fala, ok, como vale a pena, às vezes, a gente correr e conseguir fazer esse desafio, ouvir tudo, né? Nossa, sim. É, muito bom, muito bom. Bem, depois teve outros musicais que não concorreram ao melhor musical, que só um eu escutei, porque é o único que tem trilha sonora, que é o Working, que é um musical bem flopado do Stephen Schwartz, que eu dei nota 4, que eu acho muito bom. Tem o The Act, que não tem trilha sonora. Tem o Timbuktu, que eu falei pra vocês, que é uma releitura do Kismet, que a gente falou super mal do Kismet, Deus né? é mais. Mas é uma releitura e parece uma releitura muito foda com a Eartha Kitt, que tem uns vídeos, uns trechinhos no YouTube que ela, nossa, manda muito bem. Mas não tem trilha sonora. Tem um outro musical super flopado que nunca foi gravado também, que é Angel,
E daí teve um outro musical que eu me recusei a escutar, que é Beatlemania, que era um musical... Na verdade, não era um musical, era um show cover dos Beatles. Que eles não tem uma trilha sonora exatamente oficial. Foi lançada uma gravação ao vivo desse Beatlemania. Gravado no Winter Garden Theatre e tudo mais. Mas, gente, eu não vou ficar 2 horas e meia escutando covers de Beatles, e sem história nenhuma. Então, eu me recusei. Isso nem chega a ser um musical de revista. Não, né? não chega nem a ser, porque era realmente show. Era falado que realmente não tinha texto, era simplesmente desapresentado. Era muito inovador, porque tinha muitos efeitos visuais, tinha projeções, tinha as luzes e tudo mais, para as pessoas se sentirem realmente num show dos Beatles. Mas era um show do cover, era um show cover na Broadway, então pra mim não... Então passa por não quis nem escutar. Então vamos para o ano de 1979, que aí nós temos o vencedor, né, do Tony Awards, que é Sweeney Todd, The Demon Barber of Fleet Street. Meu Deus! The Demon Barber of Fleet Street. Lembro da música, assim. Perfeito. Não tem como falar e não cantar. É por isso que vocês são meus amigos. Porque eu falei, eu não vou cantar. Tava me segurando aqui pra não cantar, vocês cantaram. The Demon of a Barber. Eu tinha que cantar. Vamos lá, quem vai falar então sobre ele? Então, eu vou falar. Esse é um musical um pouco desconhecido, não sei se vocês já ouviram falar. Ele não sei. Quem também... é um compôs musical mesmo do ele? Sondheim. Esqueci. Ah, é Sondheim, tá. Um senhorzinho. Compôs algumas coisas, esse tal de Sondheim. A história é do Sweeney Todd. Ele é um cara que ele foi exilado na Austrália por 15 anos, e ele volta pra Londres pra se vingar do juiz que mandou ele pra lá. Esse juiz ele armou pra mandar ele pra lá, pra ele ficar com a mulher dele, e depois ele adota a filha dele, e depois ele quer casar com a filha dele. E ele volta nesse momento tentando matar basicamente todo mundo do mundo. Como barbeiro, ele faz uma associação com a Mrs. Lovett, que é a dona de uma como é que fala, gente? De uma pie store, de uma loja de tortas. Loja de torta. E lá não tinha carne, tava em falta carne na cidade, tava muito caro, então eles começam a matar pessoas e colocar nas tortas pra vender, enquanto ele vai matando todo mundo que... se vingando de todo mundo que atrapalhou a vida dele naquele tempo. Sim. Eu não vou dar mais spoilers, tem muitos spoilers que poderiam ser dados aí. A trilha é de uma magnitude, é difícil dizer... envolvente, muito, muito, muito dark. O elenco tem o Victor Garber, que ele fez Godspell. Não lembro se a gente já falou de alguma coisa. Eu conheço ele como o pai da Alias, que via série nos anos 90, talvez lembre dele. Ele fez o Daddy Warbucks do Annie, desse filme que eu falei de 98. Sim. Ele fez também, que é muito sucesso, que fez o Titanic, né? Ele fez o filme. Sim! Maravilhoso, Sim. Victor Garber. Gente, eu tenho uma história maravilhosa com ele. Vou contar qual coisa você tira depois. Tá. Mas eu tava no Carnegie Hall, num evento com a minha melhor amiga. Era um concerto em homenagem aos criadores de Hairspray. A gente viu o Victor Garber, eu e a minha amiga. E a gente gostava muito de Ilhas. E a minha amiga falou assim, ali o Victor Garber. Onde? Ele atrás daquela mulher. Atrás da Sarah Jessica Parker? Tipo, você tá falando do Victor Gaber? Tipo, atrás daquela mulher. E era só a Sarah Jessica Parker, que era a host do evento. Eu achei isso tão maravilhoso. Assim, tipo, quem lembra do Victor Gaber nessa hora? Né? Ai, gente. Mas enfim, tinha a Angela Lansbury, maravilhosa também, vou falar. A Angela Lansbury foi a atriz que faz a Mrs. Lovett. E ela foi substituída depois pela Dorothy Loudon, que eu acho uma coisa interessante, porque a Dorothy... Ela fez Ballroom, que é um outro musical que foi indicado nesse ano. E ela fez a Miss Hannigan, então ela é maravilhosa. E quem fez o Sweeney Todd foi o Len Cariou. Não sei se eu falei certo esse Len nome. Cariou. Depois foi o... como que é o nome que fez depois? Você tem aí o nome do que fez depois? Na verdade, ele até ficou bem mais famoso depois do finalizando a temporada. Peraí que eu tô procurando aqui também. Ele fez o Put It Together. Que a gente ia fazer o... E era muito... George Hearn. George Hearn. Nossa, George Hearn é maravilhoso. Achei. Eu, na verdade, prefiro o George Hearn fazendo do que o Cariou. Bem, aqui todo mundo deu nota 5, porque eu acho pra mim é uma obra-prima do Stephen Sondheim. Só vale dizer assim, tem muito revival, tem muitas versões. Tem muito em uma versão concert. maravilhosa com aquela mulher do Harry Potter. Tá, Emma Thompson. Sim, Thompson.
Não, a Imelda. A versão da Imelda, gente. Dela. Stanton. Essa Stanton, mulher é maravilhosa, essa versão é maravilhosa. Essa versão. Sim, e tem um filme que é muito farofa, a gente falou um pouquinho antes. O filme nem vale a pena. Não, mas agora é um dos meus musicais favoritos. Tanto que eu tô no pé do Rafa pra gente gravar um Sim, a podcast gente vai gravar sobre Sweeney Todd. Eu estudei ele pra caramba, eu já assisti zilhões de versões. Eu estou extremamente ansiosa pela versão brasileira, por ser um dos meus musicais brasileiros, que foi anunciado, ia ser esse ano, tá pro ano que vem. Vai ser aqui no Rooftop, que é aqui, ó, até parece que eu tô em cima. Vai ser no Rooftop, no 033 Rooftop, que é lá em cima do Teatro Santander. O Rodrigo Lombardi vai ser o Sweeney Todd. Sim. E eu não tô aguentando de ansiedade pra ver isso ao vivo. Sim, vai ser muito legal. Gente, vocês não têm noção como é que eu tô. Porque... tá nas mãos do Zé Henrique de Paulo, que é maravilhoso, né? Então... Exato! Não dá pra esperar coisa menos. Eu tô esperando, gente, uma versão que eu até comentei com o Rafa agora há pouco. Eu falei, eu quero sair empapada de sangue, alguém me cortar minha garganta, comer torta de carne. Com certeza eles vão servir isso, né? Uma sortinha de carne, né? Lá. Isso sim. Agora, se é de gente, eu já não sei. Sim. O Sweeney Todd tem uma coisa assim que eu acho, ele é muito, eu falei antes, né, que ele é bem operístico, né? Ele foge um pouco das coisas que o Sondheim tava fazendo. E ele realmente vai pra um lugar bem dark, ele é pesado. Tanto que assim, o filme, ele acaba ficando uma coisa muito fantasiosa, muito bonitinha até, né? O filme tá muito fofinho as coisas, né? E o musical de palco, ele é bem obscuro. Tem um pro shot, realmente, da Broadway, até que foi lançado em DVD. E você consegue ver que realmente não é qualquer coisa, não. E eu acho que... Nossa, eu me arrepio sempre escutando. Tem uma versão da noite de abertura do Sweeney Todd gravada, que alguém gravou na noite de abertura. E no final, tipo assim, quando dá, tipo, as últimas notas que apaga as luzes... A galera, assim, vai numa loucura, gritando bravo, assim, de um jeito, assim, a galera gritando, berrando. Falei, gente, devia ter sido, assim, uma experiência, assim, de outro mundo, tá naquele teatro assistindo essa obra, sabe, ao vivo, porque as reações, assim, você não consegue acreditar nas reações das pessoas ali, que, sabe, tipo... Nossa, incrível, gente. E pra manda galera... esse link aí, Rafa. Ele passou pra mim quando a gente tava... Quando a gente começou a estudar podcast, ele passou pra mim. Sim, é incrível, eu ia falar pra galera que é mais farofa que eu, igual eu, tem... Eu não sei, tem um episódio do The Office que um dos personagens faz uma paródia. Ele vai se apresentar e ele é o Sweeney Todd. Então ele chega, tipo, no meio do escritório e ele põe I'm gonna tell the tale of Sweeney Todd. E ele sobe em cima da mesa, ele fica fazendo tudo. Aí tem a apresentação no final. Eu não sei, a galera que assiste The Office, igual eu, vai lembrar dessa cena. Então já é um incentivo pra vocês assistir, porque a cena é muito legal. O cara que canta... Eu não sei o nome do ator, mas é o personagem que é o Andy. Ele canta muito bem e ele faz um Sweeney Todd até que ok. Melhor que o Johnny Depp. Bem, eu acho assim, pra quem não conhece, não vá pelo filme. Tem tantos, igual a gente falou, a gente tem Revive, tem vários in concert. Tem tipo in concert com a Patti LuPone, tem o Revive com a Patti LuPone, tem o... né, tem muita coisa. Gente, acho que o in concert com a Patti LuPone tem o Neil Patrick Harris tem também. Neil Patrick Harris. Que é o in concert. Sim, o Neil Patrick Harris, exatamente. Ou vale seja, tem pena, muita gente, coisa pra ver, então assista o Sweeney Todd, que é incrível. Vamos lá, vamos pro próximo musical, que foi indicado o melhor musical, que é o musical Ballroom. Bem, o musical Ballroom, deixa eu só pegar aqui, o livro é do Jerome Cass, a música é do Billy Goldberg e a letra de Alan Bergman e Marilyn Bergman. Bem, o musical eu acho fofíssimo, a historinha ali, bem básica, mas é fofa. O Ballroom é uma história de uma viúva que já faz 1 ano que ela perdeu o marido e ela ainda tipo tá tentando se achar na vida, né, depois da morte do marido. E ela conhece um carteiro ali da vizinhança, que é o Al Rossi, mas ela conhece num local de baile da cidade, que é o Ballroom, né, que é um lugar onde que acontece ali as danças, né. E ela meio começa, né, a se encantar ali, tanto assim, né, romanticamente com ele, e começa a se encantar pela dança novamente, né, de realmente ir lá pra dançar. Então ela começa a achar um novo rumo pra vida dela a partir disso. Nisso ela descobre que esse Al Ross é casado, né, ele já tem uma esposa, e também tem várias coisas assim que vai impedindo ela de
realmente se abrir para uma nova vida, porque a família dela que acha que ela ainda precisa manter o luto. Mesmo depois de um ano, ela ainda precisa estar enlutada e chorando a morte do marido. Então, são essas várias coisinhas que vai levando ela a tentar identificar o que ela realmente quer pra vida. E nós demos nota 4. O Fio deu nota 3, né? O Letícia. Não, nota 4. Fui eu. A Letícia deu nota 3. Eu falei pra vocês quando tava. Poxa, Letícia. Desculpa. Quando eu tava escutando, eu falei pra vocês que tava me dando muito sono, muito sono. Mas não é porque as músicas são ruins, é porque as músicas são calminhas. São, tipo assim, muito gostosas de escutar. São músicas de ballroom dancing, que são músicas de salão, que não é música de salão igual aqui no Brasil que nós temos, é música de salão mais característicos lá de fora, que tipo um bolero, uma bossa nova, até tem bossa nova nessa trilha. Então são coisas realmente mais de dança de salão. E é uma delícia de escutar trilha, assim, são músicas realmente boas. É tudo muito fofinho. Eu curti muito, entrei na vibe do ballroom. E lembrando que a gente tá numa década de 70 que era meio que guiada pela disco music. Então tem algumas músicas também de disco music que tentaram ser bem contemporânea ali, né, com aquela época. Então é tudo muito gostoso esse musical. Eu gostei bastante. Eu concordo com a parte que dá sono, porque eu comecei a ouvir, eu achei ele meio parado. Ele é calminho, calminho. Ele é meio paradinho, então eu fiquei esperando. Eu falei assim, ai, gente, e foi antes de eu... Aí depois que você falou, eu falei, putz, é esse o problema, que ele dá sono, porque ele é muito calminho. Então eu fiquei esperando uma coisinha a mais, mas não é ruim, é que eu fiquei esperando uma coisa mais, mas eu falei, gente, se eu entrasse no teatro pra assistir isso, com certeza eu ia dormir. Com certeza eu ia dormir. Pra mim é um disco que você tem que escutar antes de dormir pra você se acalmando, pra você dormir tem tranquilo. Coloca lá naquela playlist do Spotify, hora de dormir, vai ter lá esse disco. Aí você coloca. Mas a gente tá falando disso que não é ruim. Não é ruim. Não é ruim. 3 não é uma nota ruim, só que ele me deu sono, por isso que eu coloquei 3. E o Fio que deu 4 igual gente, eu? Vamos lá, Fio. Eu vou discordar de novo. Eu amei num nível. Eu gostei bastante. Num nível. Eu lendo a história, eu tava quase chorando, gente. Me lembrou muito a minha avó, me trouxe muito. Me remeteu muito a minha avó que gostava muito de dançar, mas depois que meu avô morreu, ela meio que virou só pra família. Eu acho que ela não teve a coragem que essa personagem teve de jogar um foda-se pra família dela e fazer, tipo, eu vou viver a minha vida, o que eu gosto. Então, assim, me remeteu muito a minha avó que morreu há poucos anos. Eu achei lindo demais a forma como... tem uma frase também, quando ela tá no começo, ela tá morrendo de medo de entrar lá no salão e ela tá cantando, tipo assim... E se ninguém me chamar pra dançar? E se alguém me chamar pra dançar? Tipo, o pânico dela é dos dois lados. Isso me fez, tipo assim, nossa... Ouvir a trilha e lendo essa história foi pegar meu coração e fazer assim. Alguém tava, tipo, me fazendo chorar junto, sofrer junto. Eu amei muito, assim... Não vou nem falar que eu amei só a história. Pra mim, esse foi combinar eu ler sobre e eu entender a história e ouvir as músicas. E eu acho que as músicas são muito gostosinhas. Realmente não é, tipo, nossa, que hit. Nossa, essa não tem nada disso. vai bombar. Mas, gente, eu gostaria muito de ver isso montado. Eu ia me deleitar muito vendo isso montado um dia. Acho que ninguém vai montar, vai ter 3 pessoas na plateia. Eu vou ser uma delas. Mas, assim, eu adoraria ter visto isso. Que é um musical da Broadway que foi também esquecido. Totalmente esquecido esse musical da Broadway. Total. Mas é uma delicinha, né? O Phil resumiu bem esse musical. É muito boa. É muito gostoso de escutar. Por mais que a gente tá falando que dá sono, mas é no sentido positivo. Porque as músicas são boas e... te traz aquela calma que eu acho que precisa, sabe? Pra personagem. Então... e vale dizer que foi o primeiro projeto do Michael Bennett depois da Chorus Line. Sim. O que vai entender por que esse musical ganhou só de coreografia. Então, assim, talvez realmente tenham coreografias maravilhosas nesse musical que faz a gente entender por que talvez as pessoas não tenham dormido na plateia. Mas realmente, por ser ballroom, imagina-se que as danças tenham sido maravilhosas do ballroom, né? Então, assim, eu gostaria muito de ter visto. Sim. Eu realmente me encantei. Teve uma relação pessoal minha ali. Que vai além de extrapola. Que lindo. Sim. Mas vamos pro próximo musical, então foi indicado a melhor musical, que é The Best Little Whorehouse in Texas. Então, The Best Little Whorehouse in Texas estreou em 78. Libreta do Larry L. King e do Peter Masterson. Música e letras da Carol Hall. É baseado numa história real de um bordel que funcionou no Texas.
de 1940 até 1973. Mais ou menos assim, o xerife da cidade meio que protegia o bordel, e aí veio um comentarista de rádio e o público conservador que ouvia, e colocaram tudo pra ferrar o tal do Chicken Ranch, que era o nome do lugar, e aí ele foi obrigado a fechar, que é uma pena. Que é muito gostosinho de ouvir. Ai, gente, eu amo esse musical, tipo, e ele é tão esquecido hoje em dia. Eu e a Letícia nós demos nota 4, já o Fio já não gostou tanto, foi pro nota 3, que não é ruim, né? Igual a gente sempre fala, né? Gente, eu gosto tanto, porque na verdade, assim, eu sabia que era um musical da Broadway, mas nunca tinha escutado. E daí eu vi que tinha um filme que era feito pela Dolly Parton, que eu amo de paixão Dolly Parton, tipo... E tem o Burt Reynolds também, que é um ator incrível. Então eu, assim, já fui direto pro filme assistir. E o filme... é muito gostoso, é simpático o filme. Mas, assim, uma coisa que eu até falei pra vocês, que, assim, as músicas não tem nada memoráveis nessas músicas. Você consegue meio que esquecer elas logo depois. Se bem que tem a música Hard Can't Christmas, que é uma música maravilhosa mais pro final, que é uma bem standard song também, que é bem famosa hoje em dia. Gente, eu acho adorável essa história, as músicas. Eu fiquei com muita vontade de ver, que me dá a impressão que ia ser aquelas montagens que ia ter um monte de quadrilha dançando. E a gente lá, só que dentro do bordel, eu fiquei tipo muito animada pra ver. Mas é bem isso mesmo, tipo aquelas músicas de quadrilha mesmo, se dançando, todo mundo dançando junto, fazendo coreografia. É muito legal o filme. E tudo acontecendo dentro de um bordel, então eu imaginei tipo uma quadrilha com um monte de mulher de lingerie, os homens fumando um charuto. E ele lá dançando quadrilha. E aí o bordel, assim, tem 2 andares, então assim, fica a galera em cima e a galera embaixo, cantando e dançando todo mundo junto, fazendo coreografia. É muito legal. É muito legal. Agora, Phil, por que você deu menos? Por favor. Gente, eu não sei, a gente entrou aqui num descompasso muito. Eu ouvindo a trilha assim, gente, eu não quero ver isso montado. Não me deu vontade. Eu tô falando que assim, tá literalmente, eu tenho aqui as minhas anotações da minha tabelinha, tá assim, não me dá vontade de ver montado. Que é exatamente o que vocês acabaram de falar que vocês gostariam de ver. Sinceramente, eu também não tenho vontade. A trilha me cansa, eu não sou do country. Eu lembro de ver o filme e gostar exatamente pelo Rafa, porque a Dolly Parton é maior do que o filme, é maior do que as músicas. Tem músicas boas, é por isso que ele ganha um 3, ele não tá uma nota ruim. Mas eu não senti vontade de ver montado e dificilmente eu acho que eu vou voltar nessa trilha. Gente, tô me sentindo o Grinch aqui. Não, pior que eu concordo com você, eu concordo. E uma coisa que eu, assim, gosto muito desse filme, que eu me surpreendi quando assisti, eu falei, caralho, que maravilhoso, é que tem a música I Will Always Love You, que é muito conhecida através da Whitney Houston, que eu nem sabia que era da Dolly Parton originalmente essa música, e tá no filme. E tá no filme, tipo, é a última música do filme. Quando ela começa a cantar, eu falei, não acredito que é essa música do musical. Tipo... Eu não acredito. Eu conheço a versão da Dolly Parton, mas eu não sabia que era desse filme. Sim, é do filme. E é linda a cena no final que ela canta essa música. Eu falei, nossa, daí me apaixonei. Pena que não tem no musical realmente de palco. Mas assim, eu concordo com o Phil, não é um musical que eu gostaria de ver montado, tipo, monte no Brasil pra assistir ou faça um revival. Porque, eu acho... Se montasse, seria diferente. Sim. Se montasse, beleza, eu vou assistir. Agora, mas... pelo amor de Deus, montem, não. Eu acho que o Phil... Amiga, se montar Peppa Pig atualmente, eu tô vendo. Eu não tô nem selecionando. É isso. Mas é que pra mim o filme já passa. Pra mim eu acho que o filme já é muito bom, o suficiente pra me divertir. Eu sou uma pessoa assim que poucas pessoas sabem, mas igual eu falei pra vocês, eu tenho uma country girl dentro de mim. Eu gosto muito da música country americana, amo a Dolly Parton, tipo assim, escuto muito ela no Spotify. Coisa assim que ninguém quase imagina que eu escute. Então, eu... Você tá adorando essa fase da Kylie... não, a Kylie Minogue agora tá... Não, já passou da fase country. Tá disco, né? Já passou, cara. Mas eu adoro o Little Whorehouse in Texas. Bora pro próximo? Vamos para o nosso último musical, que é o They're Playing Our Song. Vamos lá, então. Sim, eu vou te falar que, assim, de novo, eu vi esse nome e eu falei assim, pronto, vai ser... Eu imaginei uma coisa meio Play It Again, Sam, sabe? Aquela coisa meio Casablanca, sabe? Assim, vai ser triste, eu vou chorar, vai ser brega. E, gente, é tão genial e é tão fora do que você espera. Mas, sim, é um musical, ele foi indicado a vários Tonys.
ele é uma comédia, uma espécie de comédia romântica, né? Que ele conta a história de amor entre dois compositores, que são... Eu não tenho o nome deles aqui, mas agora... O Vernon e a Sonia. Isso. E mostra eles se conhecendo, se apaixonando, e eles se desapaixonando e se apaixonando de novo. E é baseado na história real do compositor do musical, que é o Marvin Hamlisch, com a Carol Bayer Sager. Espero também não ter destruído o nome de ninguém aqui. E foi escrito pelo Neil Simon, e a letra do Marvin Hamlisch, como a gente falou, e as lyrics são da Carol Bayer Sager. E é com Robert Klein e a Luciana. E é uma coisa importante de falar que tinha muito um embate de ego entre os dois ali, que é muito interessante, né? Por isso até mesmo que eles não se entende também, porque os dois têm um ego tão inflado de uma ser letrista e outro ser compositor, né, de músicas. Então tem uma história muito legal, eles se apaixonam. Gente, esse musical é um dos musicais que eu assim, já tive uma obsessão muito grande. Na época que foi montado aqui no Brasil, isso em 2008, que teve Tadeu Aguiar e Amanda Costa fazendo. Amanda Costa. Isso. Mas, assim, é porque as músicas são muito boas. Tipo, a música tema do The Airplane Our Song, que tem a parte dele e dela, né? Que eles estão, tipo, num jantar de se encontrar, eles começam a escutar a música deles, param tudo porque eles precisam escutar a música deles. É incrível. E, assim, é um musical bem pequeno, não tem grandes coisas, assim, é só os dois, assim, um pequeno coro de 4, 5 pessoas. E, por exemplo, tem a cena do Tony Awards, que é dessa música The Airplane Our Song. Se você assistir, é tão grande, mesmo só tendo duas pessoas no palco, que eles conseguem preencher com a personalidade deles, preencher com a dança deles, com a própria música. É tudo muito grandioso. E uma coisa assim que todos nós demos nota 5, né, pra esse espetáculo. Que uma coisa assim que eu acho muito legal, porque eles era um musical muito contemporâneo pra época. Eles pegaram muito do ritmo que estava sendo trabalhado na época, que é a disco music, o pop mesmo. E você pega, é um álbum pop da época, um álbum pop dos anos 70 e um álbum pop de muita qualidade. Então, assim, é uma música melhor do que a outra. Total. Começa meio parado, que é uma música bem pra baixo, que é a música Falling, né, que começa, que é muito pra baixo. Mas é maravilhosa. Mas é linda. Eu achei, quando começou, eu falei, nossa, Jason Robert Brown que inspirou. Eu falei, gente, foi a mesma inspiração que eu tive. Eu pensei assim, quando começou, eu falei assim, gente, isso aqui vai ser Pontes de Madison. Vai ser tipo um drama de dois casais, se apaixonam, se desapaixonam. Eu falei, meu Deus, o Jason Robert Brown pegou isso de inspiração. E quando acabou, eu falei, deixa pra lá. Não, então, mas é uma coisa muito bizarra de começar com uma música bem pra baixo, bem triste, né? E daí, do nada, vira um outro espetáculo pra cima, né? Feliz e bem pop. Gente, podia ser um CD da Diana Ross, podia ser, sei lá, The Supremes. Vem um disco, vem uma dança, vem uma empolgação. É muito maravilhoso e é muito surpreendente. Ele tem realmente várias nuances nas músicas, que, sabe? E realmente ele podia ser lançado como um disco, um single, um tudo, assim. É maravilhoso e é curtinho, gente. Dá pra ouvir, assim, no almoço. Uma coisa maravilhosa. É curtinho. Deve ter 35 minutos, todas as músicas juntas, assim, é bem curtinho. Igual eu falei, é um álbum pop da época pronto, sabe? Tipo assim, tá ali. Então, pra ser vendido. Então, é muito gostoso, é muito gostoso. É gostoso demais. Ai, gente. Eu queria, assim, que... é interessante que essa montagem feita aqui, né, pelo Tadeu Aguiar, foi uma montagem com o mesmo diretor da Broadway, o diretor de lá, da original. Olha! Foi o diretor daqui. Sim, então, foi legal. Então, gente, eu queria muito ter... Fechamos os anos 70 com chave de ouro, hein? Sim, fechar com esse musical é chave de ouro total mesmo. É maravilhoso, o The Airplane Our Song. E daí Eu acho que ele deu muito azar de estar no ano de Sweeney Todd. Não tinha como. Ninguém Sweeney Todd. Eu acho que se não tivesse Sweeney Todd não existisse, ele teria levado tranquilamente. Mas enfim, daí teve o ano também, nesse ano 79, teve outros musicais que não concorreram ao melhor musical. Que tem um dos que eu, assim, sou obcecado e só conheço 3 músicas desse musical, que é o Saravá. Que eu já falei, já até escrevi um artigo sobre Saravá, que é um dos grandes flops da Broadway, que é baseado na Dona Flor e seus 2 maridos, do Jorge Amado. Que é um musical, assim, totalmente disco music, é uma coisa realmente contemporânea pra época. Eu dei nota 5, só tem 2 músicas disponíveis no Spotify e tem uma adicional ao vivo no YouTube. É tudo que eu conheço do musical, mas amo de paixão já.
Tem o musical The Grand Tour, que eu dei nota 4, que as músicas são legais, são interessantes, a história é meio ruinzinha, que é o musical do Joey Gray, né, que ficou super famoso com o Cabaré. Daí tem o musical Platinum, que não tem trilha sonora, eu não escutei. E tem o musical King of Hearts, que eu achei interessante, tem a trilha sonora no YouTube, de nota 4. E aí a gente finaliza nossos anos 70 do Tony Awards, que agora a gente vai pros anos 80 no próximo episódio. Que aí já começa forte também, mas a gente vai deixar pra falar daí depois, né? É o spoiler, vai ter coisas boas, hein, gente? Mas, gente, vamos falar desses anos 70, final dos anos 70 aí. O que vocês acharam, assim, no geralzão, assim, as coisas? Eu acho que esse final foi melhor que o começo. Foi bem Nossa, melhor. esse final... Gente, 77 pra mim foi o ápice. 77 não tem um ruim. E aí você vai vendo aquilo que a gente tá sempre comentando, né? Como a sonoridade vai mudando. Então, a cada ano a gente vai acompanhando. A gente tá ouvindo tudo muito direto. Uhum. A gente vai acompanhando e vai vendo que a sonoridade vai se adequando à época. Sim. Isso é muito legal, porque teatro reflete a vida, vida reflete teatro. Então, era um ligando com o outro e ai... Eu já tô até com medo do que vão fazer musical de coronavírus. Porque... Vai que... Não, mas é muito bom. Os anos 70, pra mim, foram melhores que os anos 60, eu acho. Eu acho assim que ali nos anos 70 a gente já consegue sentir que já tá realmente caminhando pra um progresso muito... Assim, era tudo muito diferente. Estava realmente se adequando à época da sonoridade que estava sendo tocada nas rádios. E mudou muito rápido, eu acho, assim, do começo dos anos 70 pro final, foi, assim, um salto muito rápido, assim, sabe, que eles deram. Coisa, assim, que ali nos anos 50 e 60 a gente via que ficava no mesmo a década inteira, sabe? Às vezes de 50 pro 60 ficava muito igual, não mudava muita coisa. E do começo dos 70 que a gente tava ali agora pro final, nossa, deu um salto bem gritante ali. Achei muito impressionante também, assim, sabe aquele meme do alguém precisou andar pra que alguém precisasse correr? Sei. Você vê muito aqui, assim, sabe? Precisou ter um Grease pra você conseguir esse tipo de sonoridade. Precisou ter um Hair pra você ver essas influências nos outros, sabe? Precisou que alguém mostrasse que isso era possível, que isso era fazível, isso era rentável. Uhum. E você vai vendo várias vezes, você ouvindo, você fala, putz, isso aqui tem uma sonoridade que me lembra. E com certeza foi porque outros que vieram antes mostraram que você podia sair de um formato que talvez fosse meio engessado, assim, pra Broadway, Sim. né? E, assim, é uma delícia de ouvir tudo isso. Tá sendo muito bacana ver a evolução aí. E agora ansioso pela década de 80, que é basicamente a década de Andrew Lloyd Webber, né? Agora vem os grandes clássicos. Vamos ver um... Todo mundo conhece. Vamos ver meu outro velhinho agora, que agora eu considero ele meu outro velhinho, junto com o Sondheim. Que amor! Agora a gente vai chegar em musicais que ainda estão em cartaz. É uma coisa meio louca isso, gente. Isso é verdade, realmente, porque... Aí começou a ficar musicais anos e anos e anos em cartaz, né? Então, acho que mudou bastante, né? A forma de fazer musicais. E eu acho que grande parte dos grandes musicais conhecidos estão agora, nos anos 80. Ou seja, se vocês quiserem fazer o desafio com a gente, né? Tipo, escutar tudo, vai ser incrível vocês escutarem tudo e comentar com a gente. Mas se vocês quiserem nossa lista, como eu falei, peça pra gente que eu mando a lista feita bonitinho no Excel e tudo mais. E eu acho que é isso, né, gente? Lembrando nossas redes sociais, que quem tá vendo o vídeo, através do vídeo, tá aqui embaixo, né? E também tá na descrição do podcast. Lembrando que a gente também tem um Instagram extra, que é o @arquivo.musicais, que é um Instagram de TBT que eu coloco coisas históricas do teatro musical brasileiro. Dê uma olhadinha lá, sigam também, que é bem interessante, a galera adora. E eu acho que é isso, né, gente? Bora então, a gente falou bastante já hoje, né? Os anos 80. Escute os músicas dos anos 70, que é incrível. Incrível. Já veio a trilha do Fantasma, né? Na realidade, não era nem com esse que era que tinha que começar, né? Porque o Fantasma vai ser no segundo episódio dos anos 80. É verdade. O próximo vai começar com Evita, isso já tá certo. Só porque eu ia falar pra começar com Cats. Não. So what happens now? Mas é isso, gente. Obrigado por vocês escutarem. Dá uma olhadinha lá no nosso Catarse. Contribui se vocês puderem com a assinatura, que é importante. E é isso, gente. Obrigado e até o próximo episódio, tá bom? Até mais, então. Beijo. Tchau, tchau. They'll be playing my soul.